teve tantas questões assim que o INEP gosta, que eu não coloquei nenhuma minha. Vocês vão ver que todas as questões que estão aqui que a gente vai discutir são questões do Revalida, tá bom? Então, antes de começar com o tema propriamente dito, quero passar para vocês aqui algumas instruções, principalmente quem vai começar agora a estudar para a primeira fase, quem não pegou ainda aquele ritmo de estudo, não sabe como que funciona, porque ninguém fala para a gente como estudar. Não, é só estudar. Senta lá e estuda. Tá, mas eu vou estudar o quê? Como? De qual forma? O que eu faço? Eu assisto o vídeo, eu leio resumo, eu faço questão, o que eu tenho que fazer? Não tenho todo esse tempo para fazer. O que eu tenho que fazer? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que fazer é organizar, tá, o material de vocês. Bora falar sobre isso um pouquinho mais no final, para não ficar muito desgastante aqui no início, tá? Mas, antes de tudo, quero passar para vocês algumas dicas da prova do Revalida, tá? Para evitar até pegadinhas. A prova do INEP, quando a gente começa a responder ela, não sei vocês, mas quando eu comecei a resolver, eu lia e eu não entendia nada. Meu Deus, eu até sabia o tema, mas eu não conseguia interpretar o que eles estavam pedindo. Meu Deus, o que é isso? Não entendi, deve ser essa. Ia lá e ver que estava errada. Ou seja, a gente tem que criar um raciocínio clínico para resolver a questão do INEP, tá? E a gente vai desenvolver isso no longo dos nossos estudos até a prova. Eu estou embarcando nessa jornada com vocês, porque eu vou fazer a prova de residência, e já que é o INEP que está comandando, não vai mudar muita coisa. Eu só preciso voltar a estudar para o Revalida, né? Então, é essa a ideia. Por isso que eu montei aqui o grupo gratuito geral. Tenho minhas mentorias particulares com os meus grupos, né? Particulares também, porém, vou estar fazendo com vocês esses encontros, pelo menos aí, não vou garantir toda semana, mas bora aí ver o tanto de encontro que a gente consegue fazer até lá, né? Ó, a Jéssica, eu também não entendia nada. Agora você está entendendo, né, Jéssica? A Jéssica é uma das mentoradas que está comigo, já começamos, já tem um mês. Estou com 2 grupos, um que começou em abril, março foi abril, está até quase finalizando, e o outro começou agora, já tem um mês, tá? Bora lá, gente. Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês. Primeira questão. Mas eu preciso entender o tema para mim poder começar a resolver questão. Não, não é bem assim. Quem está começando agora, oriento vocês a já começar a estudar a teoria, né? Não tem para onde, é a gente sentar lá e estudar a teoria, e junto com isso, resolver questões. Não importa se ainda não é o tema que vocês estudaram, ou se é algum tema aleatório, mas resolvam questões, mesmo que vocês não estejam entendendo nada, tá? Isso vai ajudar bastante vocês lá no finalzinho não, mas daqui, por exemplo, 2, 3 semanas, para quem ainda não começou, já vai ver a diferença de raciocínio que vai ter na sua cabeça. Você vai ler a questão, você já vai entender e já vai descobrir o que o INEP está pedindo, tá? Então, antes de qualquer coisa, leiam até o fim a questão, tá? O INEP adora colocar a questão certa como menos óbvia. Ele sempre coloca alguma coisinha para nos confundir, tá bom? Ó, Fernando, fico muito triste porque é muito, mede 40% de acerto e 60% de erro. Pô, embora mudar isso, viu, Fernando? Em nome de Jesus. Eu não era diferente não, viu, Fernando? Vou mentir para vocês, não. Quem aqui já resolveu uma prova do INEP todinha, em casa? Ou seja, eu comecei, Fernando, para você ter noção, a resolver as questões sem entender nada, eu não passava dos 30, Fernando. O dia que eu tirei 38, eu fiquei muito feliz, porque eu tive um avanço, meu Deus. Eu lia, gente, eu não entendia nada. Você tem noção do que eu li, não entendia nada a questão. Então, assim, é algo que vocês têm que praticar e um raciocínio que vocês têm que ir aprendendo. Tem pessoas que têm facilidade, Fernando, outras já têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu era a pessoa que tinha dificuldade, tá? O meu namorado mesmo, acabou de revalidar agora também, ele começou a estudar e ele parece que estava 2 meses à frente do que eu demorei para aprender. Então, vai de pessoas para pessoas, tá bom? Então, fica tranquilo que vai dar certo. Olha aí, a Raia falou que mudou muito o raciocínio dela quando começou a fazer prova, principalmente quando vocês resolvem a questão e depois vocês escutam alguém falando ou resolvendo a questão, tá? Isso aqui ajuda muito. Principalmente, não sei o que vocês estão fazendo agora, mas na época eu não tinha condições de pagar curso. Eu não paguei curso, assim, para eu pagar um curso grande, por exemplo. Eu lembro que na época os cursos eram já R$8.000, R$10.000. Então, eu tentei fazer ali
do jeito que eu podia, o que estava ao meu alcance. Né? O que me ajudou muito foi resolver a questão. Eu fazia muito, era... Como é que é o nomezinho? Assistir lives, correções da prova no YouTube, tudo de graça, tem lá, viu? Tanto do Estratégia Med, tem uma doutora também, a doutora Laís Coelho, acho que é o nome dela. Eu assisti aquelas lives, tudo dela. As dela tem mais antigas, acho que tem 2017. 2017 para cá. Perdão, gente, tô falando demais esses dias. 2017 para cá, né? Então, assim, ajuda bastante você ouvir. Eu tô falando demais, gente, pelo amor de Deus. Eu faço mentoria também para a segunda fase, e esses dias foram bem intensos. E essa doutora que dá essas explicações é para as provas antigas do Revalida. Para as provas atuais, ela não faz mais. Porém, tem as do Estratégia Média. Vocês ouvirem outras pessoas lendo e explicando o porquê que não é a alternativa, ajuda vocês a ter raciocínio clínico. Tá bom? Ó, Jéssica. Eu ia desistir porque não entendia nada do nada. A Jussara me encorajou e agora estou um pouco melhor. Que bom, Jéssica. É só o começo, viu? A gente tem praticamente 3 meses cravado para a prova, né? Tanto que eu vou começar a estudar junto com meus mentorandos, porque eu preciso também estudar, gente. A gente vai deixando assim de ver muitas coisas, a gente vai esquecendo. Tá? Então, bora para cima. Ó, Reinaga, vocês estão só levantando a minha bola aí, viu? Com os simulados da história semanal muda muito, são top. Bora falar sobre os simulados no final, tá bom? A Adriana disse que não sai dos 60%. Adriana, você vai sair, tá? Não precisa nem ser aqui em casa, na sua casa, mas lá no dia da prova. É esse resultado que vocês têm que ter. Sabe o que eu fazia muito, Adriana? Eu me apegava muito às minhas notas que eu tirava em casa. Eu nunca fui tirar nota boa em casa fazendo as provas do Revalida. E eu fiz todas, desde 2011 até 2023.2, né? Que foi a última. E, meu Deus do céu, ia muito ruim. E, para mim, aquilo como se estivesse me definindo. E não, lá no dia da prova, eu tive um outro desempenho. Ou seja, de eu ter ido ruim em casa, foi bom para mim. Porque lá no dia da prova, eu tive um desempenho muito bom. Minha opinião, a nota de vocês vai vir aí, em média, em 70 pontos, eu acho. 65, 70 pontos. É muito, é muito. Porém, vocês conseguem chegar. E eu, falando de mim assim, viu, que era meio ruimzinha na época, para ter raciocínio clínico, se eu não me engano, eu consegui tirar, não sei se foi 74 ou foi 75, na prova objetiva. E assim, comparado ao que eu tirava em casa, que eu não saía de 60, você não tem noção, eu não entendia. Aí, eu ia ler depois, falei, meu Deus, por que eu marquei essa? Minha cabeça bugava na hora. Porém, de tanto eu praticar, resolver questão, ficou automático. E hoje, para ter raciocínio clínico, já não é difícil. Já se tornou fácil para mim, porque foi algo que eu pratiquei bastante. Tá? Mas vamos chegar lá, viu? Vai dar certo. Vocês vão ver em nome de Jesus. Bora lá. A Gladys falou o quê que... Tá transcrevendo, Gladys? Bora lá. Começar que tem companheiro entrando ainda. Se deixar, eu falo muito. Tem um grupo, tanto que quando vocês fazem essa prova, vocês entram no meu grupo da segunda fase, viu? Na segunda fase a gente vai ter aulas lá gratuitas também, tá? Para ajudar bastante. Segunda fase é outro mundo, porém, bora deixar ela quietinha lá. Bora passar por essa fase, depois a gente vai para a segunda fase, tá bom? Então, leiam a questão até o fim, gente, agora. Não só no dia da prova, agora. Começam a fazer isso. Lê até o fim, tá? Não deixem passar nada. Às vezes, a menos óbvia lá no dia vai ser a correta, tá bom? E fiquem muito, muito atentos aos dados do caso clínico. Eu vou mentir para vocês, eu li a questão, eu não me atentava à idade do paciente, tá? A gente saber a idade do paciente é um fator que influencia na nossa questão, sim ou sim. Tempo, quanto tempo que o paciente está com o sintoma? O que o paciente teve antes? O paciente tem hipertensão, o paciente hipertenso, é diabético? Ou seja, toda a informação que o INEP dava na questão, eu ignorava, deixava passar. Então, assim, são coisas e detalhes para vocês, quando forem ler uma questão, vocês pegarem ali e colocar na cabeça de vocês, tá? Tem enfermidades que só vai dar em pessoas mais jovens.
tem enfermidades que só vai dar em idosos. Então, se vocês associar a idade quando vocês estiverem lendo o caso clínico, vai ajudar bastante. Vocês vão ver só, tá? Desconfie também da resposta fácil demais, tá? O INEP tem questões óbvias que você lê e fala, nossa, muito fácil esse aqui, vou marcar sem medo. E tem questões que você lê e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? O que pode estar errado? E você vai procurar ter alguma palavra errada, alguma letra, algum número errado. Então, fiquem muito atentos nessas questões que o INEP deixa um pouco óbvia, tá? Claro, vai ter umas que é óbvia. Você vai ler e fala, meu Deus, não acredito que é isso. Vou rasgar a folha aqui marcando que eu tenho certeza que está correto. Porém, tem outras que vai deixar a gente em dúvida, tá bom? Próximo passo. Gente, para vocês fazerem uma questão objetiva, 2 pilares que vocês vão colocar na hora que vocês estiverem respondendo. Destacar as palavras-chave. Ó, a questão tá todinha aqui. Aqui um textão todinho, lá no dia da prova. A prova é de vocês. Vocês vão trazer a prova para casa, tá? Nunca saiam sem levar a prova de vocês. Primeiro passo para um futuro aprovado, tá? Prova, não saiam da prova sem ela na mão. Ah, mas eu vou saber. Não, sai com ela na mão, que aí vocês vão saber, logo em seguida, na quarta-feira, o gabarito. E vocês vão saber quanto que vocês tiraram. Tá bom? Então, saiam com a prova de vocês, beleza? Risquem a prova, destaquem. Ah, o que é palavra-chave para a gente? A gente acabou de ver. Ah, idade do paciente, se ele tem alguma comorbidade, sintomas que ele está sentindo. Ah, eu acho que isso aqui é importante, isso aqui é importante. Se vocês forem parecidos comigo, eu praticamente marcava todo o enunciado, porque na minha cabeça tudo era importante. Porém, não é bem assim, né? Não tem quando a gente vai ler, fazer um resumo de uma página, a gente vai e grifa a página todinha, porque na nossa cabeça é tudo importante. Então, assim, bora moldar um pouquinho o nosso cérebro, tá? Para a gente conseguir realmente marcar só aquilo que é importante, tá? Para na hora lá vocês não se perderem, não misturar muita informação e deixar passar algo que realmente mudaria ali o raciocínio de vocês para responder a questão correta, tá? Então, primeira coisa, destacar a palavra-chave que vocês vão fazer. Ponto. Segunda coisa, eliminar as questões sem sentido. Vai ter questões que vocês vão ler, meu Deus, nada a ver isso aqui, marca um X. Tem questão que vocês começam a ler, já está errada. Para que vocês vão terminar? Já marca a questão errada. E vão eliminando. Ou seja, tem questões no INEP que não são 100% corretas. A gente tem que colocar o quê? A menos errada. Né? Podemos dizer assim, a menos errada é a que a gente vai colocar lá na prova. Tá bom? Então, vão eliminando as questões sem sentido. Isso aqui, nada a ver, tá? Para quê? Para vocês chegarem no nível que mesmo que vocês não saibam nada do tema, porque vai cair questão que a gente nunca viu o tema, sempre é assim, cai 15, 20 questão que, ó, meu Deus, o que é isso? Porém, que mesmo que caia essas questões, vocês consigam acertar, tá bom? Essa é a ideia. Como que eu faço isso, Jussara? Um treino, tá? Vocês vão... Não tem para onde, gente. Primeira fase é ter uma boa base teórica. Como que eu vou ter uma boa base teórica, Jussara? Não sei a forma que vocês estudam, mas como que eu estudei, que o meu namorado estudou na época, e que as pessoas ao meu redor estudam, que os meus mentorandos estudam através de videoaula, assistindo. Não sei como é que vocês são, mas eu só aprendo escrevendo, então, nem trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas eu tenho quatro livros, praticamente assim, de resumos que eu fiz, e fui cadernei os meus resumos para me ficar revisando. Tem gente que só aprende assistindo vídeo. Cara, top! Se você é uma daquelas pessoas que aprende assistindo vídeo, perfeito para você, vai economizar. Eu não, eu só aprendo escrevendo. Porém, quem aprende escrevendo, lembra, a gente tem 3 meses, tá? Então, a gente tem aí pouco tempo. Não é muito e também não é pouco. É o suficiente para vocês aprovar, tá? Então, não desistam. Muita gente tinha desistido de estudar para a primeira fase porque achamos, na verdade, que a prova já seria em agosto. Porém, com essa mudança toda que teve, foi para outubro. E isso é bom, quer dizer o quê? Estou no jogo ainda. Vou participar dessa prova e vai dar certo. Tá bom? Então, bora chegar ali ao nível que a gente lê a questão e a gente, mesmo não sabendo o tema, a gente consiga marcar a questão correta. Quem é daquele tipo aqui que fica entre 2 alternativas e acaba marcando a alternativa errada? Tem muita gente assim, viu? Eu não fico para trás, não. Eu era desse jeito. Marcava aí
Meu Deus, qual que é a questão? Deve ser uma dessas duas. Ia lá e eu marcava a questão errada. Fazer o quê, né, gente? Ninguém é perfeito. Deixa eu beber minha água aqui, antes que eu comece a tossir. Bora lá. É só uma introdução, viu, para vocês? Não me deixem aqui sozinha. Bora lá. O que vocês vão... Primeira coisa que vocês vão aprender, eu falo para os meus mentorados. A partir do momento que vocês entenderem que estudar para o Revalida é uma obrigação, é uma responsabilidade que vocês têm que pegar para vocês, vocês nunca mais vão querer parar de estudar para o Revalida. Tá? Vocês nunca mais vão querer, hoje dá para mim descansar, né? Domingão, eu mereço, vou me permitir. Gente, a partir do momento que vocês ainda fazer esse tipo de coisa, deixar, por exemplo, de aproveitar um dia de feriado que vocês poderiam estar estudando, tá? Vocês ainda não estão estudando da maneira correta. Olha aí, a Paty, exatamente. Aí, a Paty já entendeu. Se dá um peso na consciência, significa o quê? Que eu estou fazendo do jeito correto. Eu tô ali, sabe, tentando dar o meu melhor. Então, assim, a partir do momento que vocês se incomodarem de não estudar hoje para a prova de vocês, para o CRM de vocês, aí sim, vocês estão estudando da maneira correta. Claro, eu não estou falando para a gente se matar de jeito nenhum. Não deixar de viver, não deixar de ir para academia de jeito nenhum, tá? A gente tem que colocar nossa saúde também, nossa família, não podemos deixar de lado. Porém, vocês têm que pegar essa fase de estudo para a primeira fase como se fosse uma obrigação. Tem gente que vai trabalhar todo dia, tem gente que tem filho, tem marido, que cozinha, que vai limpar a casa, né? Que vai no trabalho, que faz não sei o quê, que vai ali como obrigação todo dia. Então, por que vocês não podem pegar esse estudo para a primeira fase como obrigação para a vida de vocês? Tá? Então, a partir do momento que vocês entenderem que estudar para o INEP é uma obrigação é forte, né? Mas uma responsabilidade, algo que vocês peguem e falem, não, ninguém vai me atrapalhar hoje, todos os dias, não importa o que aconteça, eu vou tirar minhas 2 horinhas ali de estudo. Jussari, quem tem pouco tempo, depende, tem gente que vai trabalhar 7 horas e volta para casa às 6 horas da tarde, passa o dia todo trabalhando, chega de noite, tá cansado para estudar. Eu só estudava na época e era bem difícil. Então, para quem trabalha, é mais difícil ainda. Mais um motivo para vocês darem o gás e conseguir o CRM de vocês, tá? Não se acomodem. Mas que é difícil, que não sei o quê. Olha aí a Paty, eu era essa pessoa. Era, Paty, isso aí. Era. Então, assim, é algo que vocês vão pensar para o futuro. Gente, não tem nada melhor do que a gente conseguir pegar o CRM assim e falar, poxa, eu consegui, valeu a pena. A gente tem que aprender que essa jornada do INEP, nessa jornada para conseguir o CRM, ela é passageira, ela não é para sempre. Eu pensei assim, cara, eu vou me matar de estudar. Eu lembro que faltava 5 a 6 meses na minha prova, que eu já tinha descoberto que eu tinha reprovado na primeira vez que eu fiz, porque eu preciso do meu CRM, eu preciso. Não tenho outra escolha. Se eu não fizer por mim, ninguém vai poder fazer. Então, assim, é uma decisão de vocês, tá? É algo assim que vocês peguem e falem, não importa o que aconteça, eu vou estudar. Meu CRM que tá acima aqui, ó, do meu cansaço. Não sei o que eu vou fazer. Ó, Vanessa, eu sou assim, chego no trabalho, sempre estou cansada. Olha aí, Vanessa. Eu acredito que você está cansada. Não tem como não estar cansada, a pessoa passar o dia trabalhando. Porém, vamos mudar isso a partir de hoje, tá? Vocês têm que pegar, ou Vanessa, igual você pega o seu trabalho como obrigação, que você tem que ir todo dia trabalhar e voltar, você vai pegar os seus estudos. Mas que é muito difícil. Mas pensa, gente, o INEP, a prova está saindo aos poucos. Não sei se vocês perceberam. Tiraram a prova discursiva, só a prova objetiva. Daqui a pouco, na minha cabeça funciona assim. Daqui a pouco eles vão diminuir a prova, vão colocar uma vez por ano, até que vai chegar um momento que, Deus me livre, eu espero que isso não aconteça, que eles vão tirar a prova do jogo. A gente ficou o quê? 2018, 2019 sem prova. Ninguém mais está conseguindo através de simplificado. Mas médico, para quem é perfil 2, tá muito difícil. Eu sou perfil 1. Eu sabe que posição que eu fiquei? 20º. 20º, gente. E fui com CRM e não consegui entrar no mais médico. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil a gente vocês conseguir revalidar o diploma aqui no Brasil. Então, a oportunidade é agora. Vocês fazendo essa prova, vocês aprovando,
Então, vocês têm noção que em dezembro vocês vão estar indo fazer a prova prática, a prova da segunda fase? Tá? Então, assim, vocês têm que olhar para frente e visualizar isso. Não é pensar, se não dá certo ano que vem eu tento. Eu não vou mentir para vocês. Vou contar aqui não sei nem se isso é bom, porém, eu tenho preconceito com quem chega para mim e fala, Jussara, eu vou e testar a prova. Vou fazer um teste. Gente, não é um teste que vocês vão fazer, é uma oportunidade que vocês estão deixando passar, tá? Então, vocês têm que olhar desse jeito. É uma oportunidade que vocês estão deixando passar. Nada de que, eu vou lá em outubro fazer um teste para ver como é que eu tô. Não tem como vocês ir fazer o teste. Você tem que falar o quê? Eu vou lá, vou fazer essa abençoada prova e eu vou aprovar, tá? Porém, isso depende de vocês, beleza? Olha, Aline, não dá para fazer teste. Aline, se eu te falar que tem gente, vou meter a boca aqui mesmo, hein? Indo fazer a prova prática, que é 4.000 e pouquinho como teste. Não, e pior, a prova prática você só tem 3 chances, 3 oportunidades. Reprovou nas 3, acabou, vocês voltam para a primeira fase. E tem gente indo para a segunda fase fazer teste. Isso não existe, gente. Nem para a primeira, muito menos para a segunda fase. Tá? Então, assim, bora com tudo. É a chance de vocês. Você tem que visualizar que lá em dezembro vocês vão estar indo fazer a prova prática. Viu, Paty? Em dezembro, em nome de Jesus, você vai estar indo fazer a prova prática e duvidar lá em Salvador ainda, viu? Tem que ir com ódio, isso aí. Sangue nos olhos. 4.000, viu? 4.000 e pouquinho, a prova prática. Isso sem contar o que vocês têm que viajar, tá? Eu lembro que eu gastei quase 10.000 na época, porque eu queria ir para a praia. Ouvi falar muito bem de Salvador, morava no Acre na época, e eu queria fazer minha prova prática em Salvador. Então, eu fui para lá, e como aqui do norte, a gente que é do norte aqui, né, Paty, sabe que é tudo mais difícil para em questão de viagem. Então, era um absurdo a viagem daqui do norte lá para o Nordeste. Mas eu fui mesmo assim, eu pensei, cara, é minha chance. Pensou, eu nunca tinha ido para a praia. Eu vou para a praia, ainda vou conseguir o meu CRM naquele lugar? Meu Deus do céu. E foi o que aconteceu, tá? Então, vocês têm que visualizar desse jeito. Tem que primeiro partir de vocês. Fechado? Vai sim, Paty, você vai ver. Vai aprovar em nome de Jesus e aí você vai se organizar para ir fazer a sua prova prática lá em Salvador. No final, partiu para a praia. Então, levem o estudo de vocês, tá, como investimento. Vocês não vão perder tempo estudando nunca na vida de vocês. Não sei como é que foi a faculdade de vocês. Minha faculdade foi fraca. Aprendi muita coisa no meu internato. 50% do que eu aprendi no meu internato estava errado. E o restante, gente, eu aprendi, fui me sentir muito mais segura estudando para o INEP, estudando para o Revalida, sabe? Não tem como. Tanto que hoje a gente atende, a gente vê casos assim, que, meu Deus, eu estudei isso aqui para a prova, eu lembro, a gente consegue desenrolar por conta disso, tá? Então, estudem, é algo para a vida de vocês. Não tem nada pior do que... Eu sou um pouco, não vou falar preconceituosa, mas eu tenho, assim, um pouco de dificuldade para entender o pessoal do Brasil. Eu falo porque eu trabalho com pessoas que são formadas no Brasil. E assim, gente, não tem comparação o nível de conhecimento de quem é formado na Bolívia não, perdão, porque eu me formei na Bolívia, tá, gente? Quem é formado no exterior para quem se forma no Brasil. Tanto em questão de segurança para atender um paciente, como questão de conhecimento geral. Não estou falando mal de ninguém, é uma experiência que eu estou vivendo, viu? Que eu estou vendo. Então, vocês, a gente, somos esse diferencial aqui no Brasil, tá? As pessoas têm muito preconceito com a gente que é formado no exterior. Porém, eu não me troco por ninguém, porque a pessoa tem a capacidade que vocês vão ter de passar nessa prova do Revalida, meu amigo, vocês enfrentam qualquer coisa, vocês não têm medo de nada, tá? O INEP, ele é o bichão, um monstro nas nossas vidas, porém, ele só é um monstro a partir do momento que a gente deixa ele crescer em cima da gente. Mas a partir do momento que vocês levantam e falam, meu amigo, meu Deus, e eu sou maior que esse monstro, então eu vou para cima. Pensa assim, sabe o que foi que mudou meu pensamento bastante? Quando as pessoas falavam que a prova do Revalida era impossível. Não sei se a Paty deve lembrar disso, a Patrícia, colega de faculdade, e o Jussara também, vai achar aqui. Deixa eu ler o que a Adriana falou aqui. Tem muita gente que está dizendo que vai fazer teste, mas que está se matando de estudar, sem falar que está estudando para dizer que foi fácil. Portanto, não se iludam com quem fala isso.
Adriana, isso existe de verdade. Eu acredito em você. Porém, a pessoa está se beneficiando e está querendo, por exemplo, falar para a pessoa que ela está falando isso que ela não está estudando. Tem gente que fala assim, ó. Olha, Patrícia, você... Jussara, você estudou hoje? Ah, não estudei. Ai, nossa, que alívio que me deu, porque eu também não estudei. Tem gente que é assim. Porém, gente, o INEP não é vocês um contra os outros, não. É vocês contra o INEP. Então, a pessoa que perde tempo falando isso, está perdendo tempo, querendo falar para alguém, né? E quem realmente está estudando sabe que a prova não é fácil, né? Ou você vai lá e faz, e aprova, estuda, ou aprova, ou não. E a pessoa que conseguir aprovar por sorte na primeira fase, porque isso acontece, tá? Quando chega na segunda, tem dificuldade. Eu mesmo tive mentorados da segunda fase com 0 base de teoria. Ah, eu acabei de aprovar, doutora, foi sorte, eu nem estudei. Ou seja, a pessoa tem dificuldade na segunda fase. E aí acaba gastando mais. Porque 4.000, gente, a inscrição. Não é só uma vez que paga, não. Se você reprovar, cada reprovação é 4.000 que você paga por 3 vezes. Então, assim, é algo que vocês estão preparando tanto para a primeira, para vocês conseguirem aprovar, como para a segunda. Não tem nada melhor do que vocês irem com uma boa base teórica para a segunda fase. Vocês passam, ó, assim, ó. Vocês entenderem a manha do INEP, vocês conseguem passar, ó, rapidinho. Então, vocês vão fazer essa prova. Depois que vocês fizerem essa prova, a gente vai fazer uma live que eu vou passar para vocês como que vocês vão estudar para a segunda fase. Cabo a rabo, vou passar esqueleto para vocês, tá? Que vocês vão chegar lá e vocês vão aprovar de primeira nessa prova, tá bom? Bora ver aqui se tem mais alguém falando. Ó, Sequinha, como é que pronuncia o seu nome? Martinez. Tá em Santa Catarina e as pessoas falam que é muito difícil passar o teste prático aqui. A Sênia, tá? Vou falar Sênia. Ô, Sênia, na verdade, não muda o local não, viu, Sênia? É tudo igual. Prova do Revalida, independente do local, é tudo igual. Então, assim, não que é muito difícil passar na prova. Passar na prova do Revalida prático tem as suas artimanhas. Você tem que saber o jeito. Tanto que eu tenho um mentorando que fala assim, ó. Ah, eu não me dediquei muito, não, porque eu atendo no Mais Médico. Eu já atendo. Não é a mesma coisa. É 2 coisas totalmente diferentes. Você atender um paciente aqui e você ir lá fazer a prova. Eu sempre falo que a gente tem que ir como atores, não é como médicos para fazer a prova. Então, o lugar muito, Senha, não tem muita diferença, não. Tem lugar que é ruim, o pessoal fala muito ruim, porém, a prova em geral é a mesma para todo mundo, tá? A Adriana disse que concorda, porém falam isso para depois desenhar dos outros que diz que estudou muito com isso. Ah, eu acredito, Adriana. Eu acredito, com certeza. O mundo está cheio disso, né? Infelizmente, tem gente que não tem caráter, ainda fala ainda para o familiar, né? Para o conhecido, e a mãe vai e chega, mas por que você não passou se fulano nem estudou e passou e você está estudando aí igual condenado numa prova? Eu já ouvi isso, viu, Adriana? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muita verdade. Bora lá. O próximo. Agora, bora falar do que realmente nos interessa. Do que nos interessa mais ainda, tá bom? Bora lá. Trouxe um teminha para vocês quente. Bora ver se vocês já descobrem o que é aqui, tá? Bora lá. Questão do INEP. Todas as questões que eu trouxe para vocês são questões do INEP, tá bom? Bora lá. Uma mulher... Vou marcar as palavras que eu acho importantes, tá? Uma mulher, 22 anos de idade, foi encaminhada ao serviço de oftalmologia devido ao episódio de olho vermelho, conjuntivite, será? O qual o médico oftalmologista diagnosticou ela com uveíte anterior aguda. Beleza. Questionando a paciente, o médico identificou história de aftas orais, beleza, recorrentes e dolorosas há pelo menos 1 ano. Beleza. Para as quais não foi realizada nenhuma investigação. Ok. Fazendo uso apenas de corticoide tópico com alívio fugaz. Relata ainda que apresenta dor abdominal, diarreia, ok? Mais ou menos no mesmo período. Ou seja, se a mulher está tendo tudo isso no mesmo período. Ok. Refere que as evacuações são frequentes, cerca de 5 a 6 vezes por dia, a mulher está com muita diarreia. Em pequeno volume, com sangue e muco, visíveis em algumas ocasiões, tá? Ela está com diarreia, dor abdominal, problema no olho,
afta na boca e sangue e muco nas fezes. O que essa mulher tem? Opa, olha aí, Adriana, já está sabendo o que é. Visando ao esclarecimento diagnóstico, o procedimento a ser adotado e o achado esperado deve ser o quê? Não está perguntando o diagnóstico, está perguntando o quê? Isso aqui é importante vocês marcar, tá? Porque isso aqui vai mudar não, vai falar o que você tem que fazer lá no enunciado, qual que vocês têm que marcar. Visando o esclarecimento do diagnóstico, o procedimento a ser adotado e o achado esperado devem ser o quê? Bora lá, as alternativas do INEP. Qual que é o exame? Ah, tá. Qual que é o visando o esclarecimento? Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer e qual que vai ser o achado? Tá vendo? Qual que é o procedimento que ele está me perguntando e qual que vai ser o achado esperado no procedimento? Bora lá ver nas alternativas. Teste de Patergia. Pessoa, meu Deus, o que é teste de Patergia? A pessoa fica, rapaz, por que não é isso, será? Tá bom, bora pro próximo. Parasitológico de fezes. Um exemplo, quando vocês leram o enunciado, igual a Adriana fez, ela já falou que era uma retocolite ulcerativa, tá? Falou que era retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa, vamos supor que foi esse o diagnóstico que a gente conseguiu identificar. Aí vocês começam a ler aqui, teste de Patergia. Quê? Nada a ver com retocolite? Nunca vi. Vocês já viram alguma coisa relacionada com retocolite? Não, nada a ver. Aí vocês vão para o próximo. Parasitológico de fezes pelo mercúrio iodoformol e vai encontrar cistos trofozorais. Pesquisa de autoanticorpos FAN positivo com padrão nuclear pontilhado fino denso. Vixe, tá pensando aqui em uma esclerose. Colonoscopia com biópsia histopatológico. O que a gente vai encontrar? O histopatológico com granuloma não caseoso. E aí, qual que é a alternativa correta? Eita, que vocês estão bom demais. Letra D, RCU. Lembra granuloma não gaseoso? A gente lembra de RCU ou doença de Crohn? Letra D. Tá vendo que vocês vão descartando aos poucos? Então, vocês têm que saber o tema, a teoria, para o ponto que vocês lerem o enunciado, vocês saber o que é. O que tem aqui nessa questão? Óleo vermelho, que é o quê? Uveíte anterior aguda. Lembra que é uma manifestação extraintestinal das doenças inflamatórias intestinais? Né? Então, vocês conseguem a questão correta. Isso daqui é uma questão nível mediano para difícil do Revalida. Tá? Não é fácil. Quem não domina o tema de doença inflamatória intestinal, marcaria até, por exemplo, aqui um exame parasitológico de fezes. E vocês foram em cima. Qual correto é colonoscopia com biópsia. E o que a gente vai encontrar? Um histopatológico granuloma não caseoso. Fechou? Bora lá para os nossos temas. Alguém tem alguma dúvida? Algo para acrescentar? Algo para falar? Não? Fechou. Tá? Agora, bora descobrir se isso daqui, ó, é retocolite ou doença de Crohn. Tá? Vai que tinha lá para vocês falar, por exemplo, tinha duas alternativas aqui, uma de retocolite e outra de doença de Crohn. Qual que seria das duas? Né? Bora lá, a gente vai já descobrir. A Jaiane disse que é Crohn, a Adriana disse que é retocolite. Bora lá para o próximo. Aqui, meu teminha, doença inflamatória intestinal. Não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, tá? Mas vocês vão sair daqui acertando todas as questões de doença inflamatória intestinal. Primeira coisa que vocês têm que entender, que as doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunes e crônicas. Ou seja, o paciente tem diarreia, ó, há muito tempo o paciente vai ter diarreia, tá? Dor abdominal, diarreia crônica, sangue, muco. Toda diarreia crônica são aquelas diarreias com mais de 30 dias. Ponto. Acabou aí. Diarreia crônica, mais de 30 dias, 28 dias, certo? Vocês vão pensar em quê? Toda vez que tiver diarreia crônica por mais de 30 dias, vocês vão descartar doença inflamatória intestinal, certo? Retocolite e doença de Crohn. Vocês vão pensar em parasitose, parasitas,
tá bom? Vocês vão pensar em parasitas. Vocês vão pensar em doença celíaca. Quem lembra da doença celíaca causada pelo glúten, né? Pela cevada, paciente que come cevada, come algum alimento que contenha cevada, que contenha glúten, a pessoa tem essa intolerância, vai ter praticamente não os mesmos sintomas que a doença inflamatória intestinal, porém vai perder peso, viu? O paciente perde peso. E essa doença, ela é facilmente confundida com a doença inflamatória intestinal. A diferença é que ela está associada à ingesta de glúten. Então, se vir ela na prova de vocês, lá no enunciado, eles vão deixar bem claro que o paciente fez ingesta de glúten, de algum alimento que contenha glúten. Fechado? Parasitoses pode ser também, mas para vocês pensarem em parasitose, lá no enunciado para marcar, eles vão trazer um paciente com nível socioeconômico baixo, um paciente que provavelmente vive com muitas pessoas na casa, poucos cômodos, não tem, como é que fala? Saneamento básico, não tem rede de esgoto, tá? Então, eles vão trazer isso no enunciado de vocês. A gente está falando de diarreia crônica. Qual que é o outro? Síndrome do intestino irritável. Nunca vou me esquecer desse tema. Caiu uma questão desse tema na minha prova teórica, e eu errei ela. Porque eu nunca tinha estudado síndrome do intestino irritável. Eu conhecia doença inflamatória intestinal e eu conhecia o Crohn. Porém, a doença celíaca, acho que eu não tinha visto, e síndrome do intestino irritável também não. A diferença é que a síndrome do intestino irritável, paciente sente dor abdominal, vai no banheiro, defeca e passa dor. Acabou. Não tem perda de peso, não tem sintomas sistêmicos, não tem sangue, não tem muco nas fezes. Então, é algo mais simples, tá bom? Deixa eu beber água, senão eu fico sem voz. Bora lá. Então, para vocês têm que saber e conseguir abrir esse leque na cabeça de vocês, tá? Estamos falando de diarreia crônica, certo? Toda vez que vier um enunciado de um paciente com diarreia crônica, vocês vão pensar em doença inflamatória intestinal, retocolite, doença de Crohn, doença celíaca, parasitose, síndrome do intestino irritável, que não é tanto diarreia, porém pode dar, né? A mulher defeca e passa, não tem sintomas sistêmicos. Alergia à proteína do leite de vaca, pode vir, porém vai estar falando alguma coisa disso. Ah, o paciente só faz ingesta de leite de vaca. Vai ter alguma coisa lá falando para vocês em relação a isso. Então, toda vez que vocês forem estudar um tema, ou vocês forem resolver uma questão e tiver leque de vários diagnósticos, vocês têm que ir descartando o qual que pode ser. Ah, por que aquele lá não é síndrome do intestino irritável? Ah, porque o paciente não tem isso. Ah, por que ele não é doença celíaca? Ah, porque aqui não fala nada de glúten. Ah, tá, então deve ser essa. Isso daqui é vocês eliminar as questões sem sentido. É vocês lerem e eliminando as questões sem sentido, tá bom? Sangue muga é mais frequente na RCU. É sim, viu, Jéssica? Isso é verdade. Porém, não é porque é mais comum em uma que não pode deixar de vir na outra, tá? Elas são assim, ó. Tanto que vocês vão usar 2 parâmetros, além, né, dos sintomas ali que não são tão fidedignos, porém o INEP usa bastante ele, tá? Como também vocês vão usar os 2 parâmetros, que são os marcadores sorológicos e a colonoscopia, tá? Bora falar sobre isso. Então, falou de doença inflamatória intestinal, lembrar que isso é uma doença autoimune, crônica, que afeta o sistema gastrointestinal. Pronto, o nome em si propriamente fala. 2, doença de Crohn e RCU, retocolite ulcerativa. Beleza? Aí, o que é interessante vocês saber? Os 2 picos de incidência, tá? Que é entre os 15 e 30 anos e 50 a 70 anos. Pode vir nessas duas faixas de idade. Tanto que essa que veio do INEP, ela tinha o quê? 29 anos. Né? Cadê? Da mulher. 22 anos. Novinha, bichinha. Dos 15 aos 30. Então, o INEP, ele gosta dessa faixa aqui, ó. De idade, viu? Pode dar uma olhadinha lá. E outro que eu esqueci de falar para vocês aqui, que pode acontecer, é a diarreia não, câncer coloretal, tá? Porque o câncer coloretal, ele tem uns sintomas parecidos, que é diarreia, que é perda de peso, né? Que vai dar perda de peso também, a gente vai olhar mais para frente, porém, é um dos diagnósticos diferencial também que vocês têm que ter em mente, tá bom? Mais comum em pessoas brancas de áreas urbanas com maior nível socioeconômico. Por quê, Jussara? Porque a etiologia ela é genética, ambiental e imunológica. Isso aqui não é muito importante. Porém, possa ser que venha um enunciado. É um paciente, 25 anos, branco, morador da zona urbana,
Ou seja, o INEP gosta dessas coisinhas, então é bom vocês irem para a prova sabendo e tendo isso em mente, tá bom? Mas é só mesmo para fundo de conhecimentos gerais. Não cai muito na prova essa questão de tipo da pessoa, tá? Mas a idade cai sim. Então, a idade é bom a gente ter ela em mente, beleza? Bora lá. Diferença, Jussara, de uma para outra. Bora começar com a nossa querida doença de Crohn. Bora colocar a doença de Crohn como se fosse uma senhorinha. Dona Josefina Crohn. Bora colocar assim. O nome de Crohn é porque a pessoa provavelmente se chamava Crohn. Né? A medicina ela tem muito disso, colocar o nome das pessoas. E acaba que fica tudo mais difícil de a gente conseguir aprender, né? E decorar esses nomes em inglês. Então, doença de Crohn. O que vocês têm que ter em mente? Ela pode acometer todo o gastrointestinal da boca ao ânus. Ou seja, essa daqui, meu amigo, ela é doida, tá? A doença de Crohn, ela começa da boca até o ânus. Acabou. Ela tem predomínio no ilho terminal e no colo direito. Ela pega mais aqui desse lado aqui, ó, do colo direito. É onde mais dói. Lembra até a apendicite, de tanta dor que o paciente sente, tá? Então, guarda aí. O Crohn, todo o sistema gastrointestinal. Todo. Guarda aí. Acometimento transmural. Por quê? Guarda essa palavra aqui, ó, na cabeça de vocês. Ó, uma coisa interessante para a prova teórica, vocês não têm que saber o tema todo em si. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Eu vou pôr meu computador para carregar, que ele vai desligar. Prontinha, me perdoe. Ó, o que eu estava falando. Para vocês irem fazer a primeira fase, vocês não têm que ter tudo decorado na cabeça de vocês, mas vocês terem lido ou terem estudado um tema pelo menos uma ou duas vezes na vida, lá no dia, quando vocês lerem a questão, vocês já vão saber qual que é a alternativa correta, só por algumas palavras-chave que vocês guardaram na cabeça, tá? Primeira coisa, então, doença de Crohn, o que vocês vão guardar? Acomete da boca ao ânus e ela tem um acometimento transmural. O que significa isso, Jussara? Ela atinge todas as camadas da parede intestinal. Aqui a grossura da parede intestinal. Ela atinge, ela passa, causa até perfuração, ela pode causar, tá? Diferente da retocolite, que vamos chegar lá também. Então, guarda essa palavra aqui na cabeça de vocês, tá? Transmural, guarda ela aí, porque atinge toda a parede, ela atravessa a parede. Distribuição de áreas, outra coisa para vocês decorarem. A doença de Crohn, ela vem em áreas salteadas, ou o que chamam de pedras em calçamento. Pedras em calçamento. Não tem aquela rua que a gente vai andar com carro e fica... Na Bolívia tinha muito isso. Não sei como é que é lá, mas quem aqui estuda a Bolívia sabe que a gente ia passar naquelas ruas e ficava desse jeito. Porque tinha um monte de pedrinha assim, ó, na estrada, né? Cheio de... Ó, no Paraguai também, o Fernando falou. Cheio de, realmente, pedras, né? Na minha cabeça que dá mais trabalho para fazer aquilo. Mas, enfim, do que passar um asfalto. Mas a gente ficava daquele jeito, porque era pedrinhas de calçamento. Então, assim, a doença de Crohn vai ser desse jeito, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem mais na frente. É como se fosse em áreas salteadas, aqui, 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 ou chamado também de pedras em calçamento, tá bom? Ou seja, elas intercalam em áreas doentes e áreas sãs. A Jéssica, mosaico, verdade, Jéssica. Essa palavra em mosaico também eles usam bastante, tá? Porque simulam um mosaico. Um aqui de um jeito, do outro jeito, do outro jeito, do outro jeito, tá? Então, guarda essa informação na cabeça de vocês. Complicações, que vai ter bastante. Eu lembro de Crohn com olha o que a Adriana está falando. Eu lembro de Crohn com uma imagem de uma senhora pulando amarelinha na rua, segurando uma bola do lado direito. Nossa, Adriana, vocês são muito bons de mnemônicos, viu? Isso é bom, viu, Adriana? Ótima forma de aprendizagem. Eu gosto muito também de fazer associação com pessoas, comparar.
né? Uma coisa que eu aprendi bastante é falar, por exemplo, explicar para a pessoa que não existe ninguém, e quando eu explicava, eu aprendia. Então, isso é uma boa forma de decorar, viu, Adriana? Gostei do seu. Muito bom. Quem tem dificuldade para aprender a doença de Crohn, printa aí o que a Adriana acabou de falar. Complicações. Como que pode complicar? Fístula, estenose, abscesso e desnutrição. Gente, doença de Crohn, ela é feroz. Doença de Crohn, ela não tem cura. O paciente vive com isso para sempre. Tratamento, Jussara, alívio de sintoma, não tem cura, tá? Se não tratada, pode o quê? Como aqui as lesões, né? As doenças que acontecem, ela pode atravessar o intestino, então pode perfurar. Imagina perfuração intestinal por uma doença de Crohn, uma fístula, fistulizou. Então, ou estenosou ali, criou tanta lesão que fechou ali a parte do intestino, tá bom? Então, é algo que tem muita complicação, é a doença de Crohn. Erradona, não esquece. Histologia, pode haver granuloma não caseoso. Opa! Qual que era a patologia da mulher lá? Qual que era a alternativa? Não caseoso. Quem que não tem granuloma, que apresenta granuloma não caseoso? É a doença de Crohn, viu? Não é a retocolite ulcerativa, é a doença de Crohn. Apresenta. Ah, mas lá fala que o paciente estava com diarreia e na diarreia tinha muco e sangue. Porém, lembra, aqui, tanto que as duas fazem parte de um bloco só. Porém, é porque os sintomas delas são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Então, a gente não pode se basear à risca nos sintomas. Porém, vai ter questões que o NEP vai se basear nos sintomas. Você tem que levar isso também em mente. Tem que ver, qual que é a mais prevalente? Igual a Jéssica falou, que é mais comum na retocolite, né? A questão do sangue muco. Porém, também tem na doença de Crohn. Então, a gente vai ter que colocar isso na ponta da caneta, tá? Então, a alternativa correta lá era a letra D. E qual que era a patologia? Doença de Crohn. Então, o INEP estava nos falando da doença de Crohn. Beleza? Fechou essa parte aqui? Vocês nunca mais vão esquecer de doença de Crohn? Então, bora para o próximo. Retocolite ulcerativa. O nome já está falando. Reto e colo. Acabou, Jussara. Não tem mais muito o que fazer, não. Então, a retocolite ulcerativa, ela comete principalmente o colo e o reto. Sempre com início no reto e extensão contínua em direção, ou seja, aqui o reto, ela começa aqui e vai subindo para cima, tá? Vamos ver uma imagenzinha bem bonitinha para diferenciar também. Poupa o ânus, viu? Ela poupa o ânus. A retocolite não vai até o ânus. Então, o paciente está com, por exemplo, diarreia crônica, perda de peso, o que mais que pode acontecer? A dor abdominal, o paciente apresenta fístula anorretal, o paciente apresenta fissura, o paciente apresenta, o que mais que pode acontecer? Estenose lá no ânus. Não, mas qual que é a patologia que tem essas complicações? Ainda mais no ânus. É a doença de Crohn? Então, vocês têm que ter esse raciocínio no dia da prova, tá bom? Se tiver uma questão relacionada a isso, para vocês irem descartando as questões que fazem menos sentido e chegar lá até que, enfim, na alternativa correta. Beleza? Então, bora lá. Sangramento vivo, coloquei aqui um sintoma, por quê? É mais comum aqui do que na doença de Crohn, tá? Por quê, Jussara? Imagina, o acometimento é no reto e no colo. Então, se é no reto, aqui tá pertinho do ânus, tá pertinho, ó, para sair para fora do vaso. Então, o que está acontecendo aqui? O paciente vai ter o quê? Sangramento vivo, vai ter tenesmo. O que é tenesmo? É o paciente ir no banheiro defecar e ficar com vontade de ir e defecar mais, né? Igual a urina, ficar com vontade sempre de querer defecar mais e urgência. Ou seja, todo momento o paciente quer ir no banheiro e o sangue sai vivo. Não é aquele sangue ali misturado com as fezes, já é algo mais vermelho vivo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem esses sintomas, vocês vão pensar mais em retocolite. Por quê? Tá no reto, ali. E como ele pega ali, principalmente ali o colo,
descendente, né? Lembra? Colo ascendente, transverso e descendente. Colo grosso lá, intestino grosso. A retocolite ulcerativa, ela pega o reto aqui e esse colo descendente. Tá? Pode vir até aqui a metade do transverso, porém, geralmente é nessa área. E se é nessa área, é perto do ânus. E se é perto do ânus, o sangue, a lesão vai sair viva ali, vai jorrar sangue vivo, tá? Então, guarda essa parte. Crohn, não. O Crohn, ele pode tanto pegar o ânus, sim, porém vai ser nessas manifestações de fissura e fístula, porém, para vir lá o sangue, vai ser algo bem mais escuro, tá? Ele não vai ter tanto tenesmo, porque o problema não é no reto, e ele não vai ter tanta urgência para defecar. Tá? Então, guarda essas palavras com vocês: sangramento, tenesmo e urgência. Se por um acaso apresentar isso no enunciado de vocês, vocês vão pensar mais em uma retocolite ulcerativa. Claro, se não tiver acometimento em outras partes do intestino, e a gente vai conseguir chegar no diagnóstico de retocolite, tá bom? Lembra que a doença de Crohn, ela tem um acometimento transmural? Risquei tudo aqui, né? Transmural, ela afeta, ó, todas as camadas do intestino. Aqui na retocolite, não. A retocolite, ela tem somente um acometimento da mucosa e, no máximo, uma submucosa. Ela é superficial. Ou seja, a retocolite, ela não causa fístula, ela não causa estenose, ela não causa perfuração intestinal. É algo ali, ó, bem superficial. A retocolite, ela é a boazinha, tá? Lembre disso. Falou transmural? Não, transmural significa o quê? Atravessa todas as camadas. Então, é a doença de Crohn. Então, se é superficial, então é retocolite. Olha a diferença aqui. Inflamação contínua e sem áreas salteadas. Acabou. É uma inflamação que começa aqui, ó, vai todinha assim, ó. Não é uma que fica aqui, aí aqui fica sã, aí vem para cá. Não, é contínua, superficial, tá? Complicações, Jussara. Isso aqui é importante, viu? Vocês lembrarem do megacólon tóxico. O que é megacólon tóxico? O cólon cresce tanto, fica inflamado, que corre o risco de ele, ó, explodir, tá? Isso se chama megacólon tóxico. É como se ele, tipo, pela lesão, né, que está acontecendo lá na região intestinal, ele começa a inflamar. E por inflamar, ele começa a ficar inchado. Não tem como a gente arranca uma unha encravada, e a unha inflama e o dedão, meu dedão do meu pé estava inchado, desse tamanho aqui esses dias, ó, inchado, inflamado. Ou seja, imagina lá dentro do intestino inflamado, ele vai crescer, ele vai inchar. Então, é o megacólon tóxico e corre o risco de explodir, tá? Isso é muito grave. Hemorragia intensa, já falamos sobre isso. E uma coisa interessante, a retocolite, apesar de ela ser mais boazinha, ela tem o maior risco de ter câncer, tá? Ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica com a doença sem conseguir tratar os sintomas, fazer com que ela fique um pouco mais regredida, aumenta a chance de ter câncer coloretal, tá bom? E na histopatologia, lembra que na histopatologia da doença de Crohn, a gente vai ver granuloma não casseoso? Granuloma não casseoso é igual a doença de Crohn, tá? Aqui a gente vai ver presença de criptas e abscessos cripíticos. Qualquer coisa que vocês ouvirem que tem cripta, opa! Cripta, tá. Superficial, retocolite. Tá bom? Não esquece. Fechou essa parte de vocês conseguir diferenciar retocolite e doença de Crohn? Vocês nunca mais vão se confundir sobre esse tema lá no dia da prova. Se vier, vocês vão rasgar com gosto a alternativa correta e vocês vão acertar ela. Coloquei aqui uma imagem para vocês, tá? Para ficar melhor de visualizar. Lembrar que isso aqui tá sem, tá? Porque a retocolite, ela poupa o ânus. Não conseguiu achar uma figurinha, gente, que não tivesse isso aqui. Porém, aqui, ela pega o reto, todinho reto. Ok, onde é que vai? A retocolite. Acabou. Olha como é que é a doença de Crohn. Eu peguei aqui, eu vim aqui, dei vontade de ir aqui também, vim aqui, foi subindo. Chegou lá na boca, a doença de Crohn, tá? Então, esse é um diferencial para vocês levarem e não esquecer nunca mais. Retocolite, pega só no reto e no colo, tá bom? Doença de Crohn, da boca ao ânus. Fechado? Alguma dúvida até aqui? Algo para comentar? A Adriana mandou um monte de mnemônico para vocês aqui no chat. Vocês printem isso aqui, mandem lá no grupo, vocês não esquecerem, tá? Muito legal, viu, Adriana? Gostei.
Quadro clínico é praticamente a mesma coisa para todo mundo, né? Mas, como a gente falou anteriormente, cada um ali, às vezes, tem a sua especificidade, tá? Porém, sempre vai ser diarreia crônica, pode ter e pode não ter sangue, tá? Não vamos se basear só nisso, não. Pode ser que não tenha sangue. Começou ali do comecinho, ainda não está tão lesionada, então ainda não começou a sangrar. Lembrar que a retocolite, ela é a que mais sangra, por quê? Ela é a mais friável, ela é ali mais superficial, né? Então, se tem um acometimento grande ali superficial, a chance de sangrar é muito maior do que da doença de Crohn. E a doença de Crohn, ela afeta tanto, né, o intestino todinho, que possa ser que o paciente realmente esteja sangrando, porém, o sangue está misturado com as fezes, ele não consegue identificar. Então, isso pode acontecer também, tá? Dor abdominal é mais comum na doença de Crohn, tá? Lembra disso. Sangue e muco nas fezes é mais típico, né, da retocolite, como a gente tinha conversado. O paciente vai ter perda de peso, febre e fadiga. Sabe o que isso aqui vai parecer? Um câncer. Me diz, o que o paciente está com perda de peso? Fraqueza. O que a gente vai pensar? Sangue nas fezes. Rapaz, para estar com câncer. Porque todos os enunciados que a gente pensar em câncer, o paciente tem que apresentar perda de peso e fadiga, cansaço, certo? Anemia também, tá? Lembra disso. Bora lá. O próximo. Manifestações, coloquei para vocês rapidinho. Esse aqui eu vou mandar no grupo, o slide para vocês, tá? Então, não se preocupe, vou mandar lá caso vocês queiram revisar. Vai estar lá e a live também vai estar salva caso vocês queiram voltar para reassistir. Coloquei aqui para vocês, porque o INEP gosta de cobrar isso daqui, tá? Já caiu. As manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal. Vocês têm que lembrar da artrite periférica, porque ela é assimétrica, migratória, o paciente pode chegar lá para vocês falando que está com dor nas articulações. Ah, dói aqui, depois dói aqui. Porém, eles têm que falar que está relacionada com a atividade intestinal. Ah, a paciente teve, igual essa outra que a gente acabou de fazer, que a paciente foi por um problema oftalmológico, o médico investigou, descobriu que ela tinha sintomas, né, gastrointestinal, e chegaram ao diagnóstico de doença de Crohn. Então, aqui é do mesmo jeito, tá? Nunca é isolada, tem que estar acompanhada. Melhora com tratamento, ou seja, o que significa? Se você tratar a doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal, vai passar as dores nas articulações, vai melhorar também, tá? E lembrar que na RCU a colectomia pode curar. Lembrar que a retocolite ulcerativa, ela é a única que é curável, tá? Se, por exemplo, o paciente tiver um acometimento lá numa parte do colo, cortar aquela parte, jogou fora, amarrou ali, acabou a retocolite do paciente, tá? Lembrar que ela é a única que é curável por cirurgia. A doença de Crohn, não, é para o resto da vida. A outra é a espondilite anquilosante. Tinha uma imagem aqui, gente, era para ter uma imagem aqui, viu? Tá vendo que minha imagenzinha bugou? Era um cara com dor nas costas. Mas a espondilite anquilosante, né, aqui as vértebras do paciente, ele vai sentir uma dor aqui, ó. Como se fosse realmente dor nas vértebras ali, entre aspas, tá? Vai ter rigidez matinal, lombalgia, postura curvada, o paciente realmente fica assim, como se estivesse doendo as costas, não melhora com o controle da doença inflamatória intestinal. O que significa, Jussara? O paciente conseguiu espondilite anquilosante pela doença inflamatória intestinal, porém, se ele tratar, ela não vai melhorar a doença inflamatória. Ou seja, tem que tratar a espondilite, além de tratar a doença inflamatória, tá bom? Ou seja, não tem relação com a atividade intestinal. Veio por conta dela, porém você vai ter que tratar as duas, tanto a espondilite como a doença inflamatória intestinal. Fechou? O outro é o... Por que tá sem as imagens? Não, tem que aparecer, gente. Será que é porque eu tô gravando? Bugou. Vocês conseguem ver que tem uma imagenzinha aqui, né? Ó, esse aqui é o pioderma gangrenoso. Gente, muito feio e fétido também, muito fedido, tá? Aqui a imagem do paciente, tá? Com espondilite. Acho que é porque as imagens devem feio e tá gravando, eu acho. Mas bora lá. Então, o pioderma gangrenoso é aquela lesão que vocês viram, bem feia a lesão, tá? São úlceras profundas e dolorosas, é mais comum na retocolite ulcerativa, porém, não quer dizer que não pode dar na do Crohn, tá? Bora ficar ligados nessa. Pode surgir mesmo após a colectomia, ou seja, o paciente fez a cirurgia, fez tudo e pode recidivar, principalmente se o paciente for um paciente imunodeprimido, ou seja, não tem relação com a
doença inflamatória. Como assim, Jussara? Não ter relação, o que eu falo para vocês é que mesmo que tratar a doença inflamatória intestinal, mesmo assim tem que tratar a parte, o pioderma, tá bom? Fechou? Outra, isso aqui já caiu no INEP, viu? Isso aqui já caiu no INEP. Eu errei essa questão, né? Foi em 2012, 2020 que caiu, se eu não me engano. Pode dar problemas hepatobiliares. O que é hepatobiliária, Jussara? É uma colangite esclerosante primária, mais comum também na RCU, tá? O que significa, Jussara? Tem aqui o colédoco das vias biliares, ó. Todas essas ramificaçõezinhas a gente chama de colédoco. Ou seja, o que causa? Inflamação. Tá vendo essas partinhas amarelas? Tá tudo inflamado. É como se fosse uma colangite esclerosante. Ou seja, uma colangite não por conta de cálculos, mas sim por conta dessa doença, né, que teve essa manifestação. Então, ela se exacerbou e se apresentou aqui no colédoco. Tá vendo essas partezinhas aqui, ó? Tudo se apresenta, tá? Essa aqui já caiu na prova do INEP. Então, paciente com sintoma de colangite esclerosante, colangite ali naquela parte, tá? Tanto pensando ali em uma colecistite, coledocolitíase, colangite, e relacionado com doença inflamatória intestinal, ou seja, será que é uma colangite, uma colecistite, colangite, uma apendicite, uma diverticulite? Se tiver sintomas nessa região aqui, pensando no fígado e pensando na vesícula, num paciente com doença inflamatória intestinal, vocês vão lembrar de colangite esclerosante primária. Fechado? Esse é o mais chatinho de lembrar. Aqui, chegamos no ponto que vocês vão levar na cabeça também. Colonoscopia. O que a gente vai ver na colonoscopia? Já falamos sobre isso, né? Já sabe, vocês já estão cansados de ouvir. Ó aqui, que bonitinho, ó. Ó, área sã, outra lesão, areação, tá vendo? Que coisa feinha, né? Ali, tudo em pele de calçamento, parece aquelas ruazinhas da Bolívia, do Paraguai, lá, passando com carro. Então, lembra disso, tá? Úlceras profundas, lineares, isso aqui é como vai estar descrito na colonoscopia que vocês for pedir. Estreitamento de alças. O que é estreitamento de alças? Estenose. Está estreitando a alça. Nas áreas de inflamação e acometimento transmural. Pode ter fístulas visíveis na área anal, porque é lá onde é mais comum ter fístula, na área anal, tá? Lembrou disso? Fechou aqui? É só uma imagem para vocês decorar e lembrar e ficar bem mais batido na cabeça ainda, tá bom? O outro é a retocolite. Olha a diferença da retocolite, bem bonitinha, né? Parece uma imagem de microscópio. A gente vê lá no primeiro ano, enxergando aquilo, não entendia nada. Retocolite ulcerativa é uma inflamação contínua a partir do reto, né? Ó, contínua. Tá toda a área lesionada, Não é igual a doença de Crohn. É uma mucosa eritematosa, tá vendo? Bem vermelho? Bem eritema. Então, vai estar desse jeito na descrição lá no dia da prova de vocês, tá? Sangrante, ó. Lembra por que ela mais sangra? Porque ela é muito sangrante. Qualquer coisinha que bater e tocar já sangra. Então, ela é sangrante ao toque, bem mais do que a doença de Crohn. Então, tem úlceras rasas e difusas, já falamos sobre isso. Pode levar a um megacólon tóxico em formas graves, já falamos sobre isso também, tá? Aqui, o foco principal é vocês pegar a coluna e ver a imagem, tá bom? Para ver como que vai estar lá no dia da prova. Vai que eles inventam de trazer uma prova com uma imagem de colonoscopia para vocês. Tá? E vocês já vão estar com tudo na ponta da língua. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Algo para comentar, para acrescentar? Não? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber o que quer dizer úlceras rasas. Úlceras rasas, o que significa? Que são úlceras que elas não atravessam o intestino, não são transmural. Ou seja, aqui, né, tem... Bora supor aqui que seja a imagem... Usar aqui fica mais fácil. A imagem do colo aqui, certo? Aqui está a imagem do colo. As úlceras, elas são superficiais, Rosária. Ou seja, elas não atravessam o intestino aqui. Elas são só aqui em cima, não atravessa. Ou seja, são úlceras superficiais. É comum de quem? Da retocolite ulcerativa. Se as úlceras, elas não forem superficiais e forem profundas, igual aqui, já não é retocolite, já é doença de Crohn.
porque ela está atravessando todas as paredes do intestino. Tá bom? Consegui responder a sua dúvida? Sim, muito obrigada. Ah, fechou então, por nada. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Mesmo que pareça dúvida que na cabeça de vocês, deve ser besteira de jeito nenhum, vocês podem perguntar, tá? Que a gente está aqui para isso. Fechou? Então, bora lá para o próximo. Aqui, colono e reto, acabou, né? Sem mais dúvidas, vocês não vão mais errar uma questão dessa daqui, tá? Aqui, outra coisa que vocês vão levar em mente, eu acho que a Adriana deve ter mnemônico disso aqui também, né, Adriana? Se tiver, manda para nós aí, porque eu consegui fazer uma aqui mais ou menos, mas não sei se vocês vão se dar bem, não. Mas qualquer um que vier é bem-vindo, tá? Outra coisa que vocês têm que lembrar é dos marcadores serológicos. Quem já ouviu falar aí do ASCA e do PEANCA? Né? ASCA e PEANCA. Coloquei aqui até o nome em inglês, ó, mas não dei muita bola para isso não, tá? É só para vocês verem o que significa. Porque o ASCA, ele é da doença de Crohn, e o PEANCA, ele é da retocolite ulcerativa. São marcadores sorológicos dessas enfermidades, tá? Ó, mesmo nível de positividade em todos, praticamente. O que vale lembrar disso daqui? Que eles não servem de diagnóstico definitivo, porém, eles servem como complemento de diagnóstico. Ou seja, se a gente tiver em dúvida entre se é uma ou outra, o que vier positivo, vocês ajudam no diagnóstico. Eu estou em dúvida se é retocolite, se é Crohn, porque o Crohn, ele acomete tudo, do ânus até a boca, ou seja, ele pode passar pelo reto e pode passar pelo colo, tranquilo, né? Estou em dúvida. Pede um marcador sorológico. Se vier ASCA positivo, é Crohn, em 160% dos casos. Se vier ANCA, PEANCA, é retocolite. Beleza? E aí, eu fiz um mnemônico para vocês aqui, para vocês decorarem, tá? Crohn é igual ASCA positivo. Deixa eu só responder, gente, uma mensagem aqui, antes que me matem. Bora lá. A Adriana já está fazendo os mnemônicos. Vamos lá, Adriana. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Calma aí, galera. Deixa eu responder aqui antes que eu me esqueça. Pronto. Deixa eu ver aqui o que a Adriana falou aqui. Não, Adriana, não acredito. Eu só errei no diagnóstico porque esqueci que a velhinha estava só com o olho aberto. Dizer que tem problema no olho. Muito bom. Ó, então trouxe aqui para vocês um, tá? Espero que sirva. Ó, Crohn, ASCA. ASCA, vocês podem usar tanto o Crohn ascabado como RCU pancadão, tá? Uma música, o Crohn ascabado, RCU pancadão. Por quê? O ASCA é do Crohn, tá? Ascabado de inflamação, ou seja, tá cheio de inflamação. Outra coisa também que você pode usar é lascado de inflamação, tá? Eu achei mais legal ascabado, mas vocês podem usar o lascado também. Ou seja, tá lascado. Esse paciente tá feio, meu amigo, tá cheio de inflamação, de úlcera, de fístula, acabou para ele. E o outro é o RCU pancadão, tá? PEANCA, marcador sorológico PEANCA. Lembre sempre do RCU pancadão. RCU leva uma pancada de inflamação contínua. Faz o seu RCU, o meu vizinho aqui do lado, o bicho levou uma pancada, bicho, de inflamação contínua, ou seja, uma inflamação contínua. Não sei se deu certo na cabeça de vocês, na minha cabeça fez sentido. Não sei se fez na de vocês. Fechou? Vou mandar para vocês lá no grupo depois, tá? Mas não esquece, ASCA, de ascabado ou lascado, um dos dois vai servir, vai ficar melhor para vocês, que é o do Crohn, e o PEANCA, que é da retocolite ulcerativa. Então, possa ser que venha, por exemplo, na prova,
alguma coisa assim, e vem falando que um dos dois está positivo. Então, só de vocês saber qual que está positivo, já ajuda a dar o diagnóstico, tá? Porque é um pouco confundível mesmo. Tem que ter alguma coisa lá para a gente conseguir diferenciar. Isso aí, Adriana. Adorei, muito bom. A veinha, coitada da veinha. Mas, pelo que é mais comum em jovens, viu, do que em veinha. Mas em veinha tem bastante também. Bora lá. Tratamento, Jussara. Gente, tratamento, o INEP cobra um pouco, tá? Já caiu na prova do tratamento, porém, quais são os medicamentos que vocês não podem esquecer nunca? Aminosacilatos, que é o quê? A mesalazina, sulfasalazina, primeira escolha sempre, principalmente na retocolite, e os corticoides, tá? Tem as outras medicações, que é o quê? Ah, eu vou começar com mesalazina e corticoide no paciente. Não serviu, doutor, o que eu vou fazer? Ah, bora adicionar uma azathioprina. Cara, não serviu. Ah, vamos acrescentar um infliximab, que é um biológico, um monomodulador. Pronto, vai acrescentando conforme a gravidade, tá bom? Porém, os principais que vocês têm que levar em mente e decorar aí é mesalazina, cria uma música, tá? Sulfasalazina e mesalazina. Decora esse nome aí, porque se vier na prova lá, vocês vão ter que marcar a alternativa correta. E corticoide, tá? Corticoide e mesalazina. Jussara, e se tiver só uma alternativa escrita mesalazina, não tiver corticoide, então é mesalazina. Mas se tiver só uma alternativa marcando corticoide, não tiver mesalazina, pois é corticoide, tá? Vocês têm que ter esse tipo de raciocínio no dia da prova. Beleza? Não vão brigar com a questão. Não brigue com a questão. O INEP, ele é muito burro em algumas questões. Eles não sabem fazer questões. Eles repetem questões. Eles colocam... Gente, vai ter questão que vocês vão ler e vai falar, não tem alternativa correta aqui, não. E realmente não tem. Não tem alternativa correta. Vai ter questão que vocês vão ler. Não briguem, tá? Não percam o tempo de vocês. Meu Deus, não tem. A menos errada, essa daqui. Eu vou marcar ela, a vida que segue. Essa questão aqui vai ser anulada. E quando sai o gabarito final, realmente a questão foi anulada, porque é uma questão sem pé e nem cabeça. Tá bom? Cirurgia, como que trata? O Crohn, lembra que a gente falou que Crohn a gente só resolve as complicações. E a gente só faz cirurgia na doença de Crohn se tiver complicação. Bora supor que o paciente está com doença de Crohn e fistulizou lá no intestino dele. Vai ter que abrir o paciente, porque ele está com abdômen agudo perfurativo, né? Perfurou, tá saindo caca lá para o abdômen do paciente, então vai ter que abrir, cortar e fazer a cirurgia. Porém, a doença de Crohn vai seguir lá do mesmo jeito, bem plena. A única que é curar, tá? É a retocolite. Porém, a gente só faz cirurgia se não conseguir resolver com medicação, porque ela é por episódios, ela vem e vai, vem e vai. Então, a gente vai resolvendo os sintomas do paciente, até ela regredir e voltar de novo. Assim é a vida. Eu imagino que deve ser muito sofrido quem tem retocolite ou doença de Crohn. Né? Imagina a pessoa com diarreia 24 horas. Deve ser muito ruim, né? Porém, é um temazinho que o INEP adora, tá? E se cair, vocês vão tirar de letra. Acabou o nosso tema, os próximos é questões. Alguém tem alguma dúvida? Alguém conseguiu? Vocês conseguiram entender o tema? Consegui passar para vocês de forma clara? Deixei alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, vocês falam agora. Tá bom? Não vão mais errar questão de doença de Crohn. Se vocês estiverem fazendo questão, vocês for resolver a questão, vocês ouvirem lá a doença de Crohn, retocolite, vão lembrar de mim. Vocês não vão errar essa questão. Em nome de Jesus, tá bom? Então, bora para as questões. Eu tenho mais 4 questões aqui do INEP, que eu separei. Coloquei só a primeira, lá que já resolveu, e coloquei mais 4 agora, para vocês resolverem, tá? E tem mais ainda, viu? Porém, cobre não, Jéssica, não percam tempo com dose, só na pediatria, tá? Lá em desidratação, diarreia, vale a pena vocês estudar dose lá. Na dengue também, de desidratação, grau de desidratação, tá? Vale a pena vocês estudar isso. O restante, gente, o INEP é bem superficial. E se tiver dose também, meu amigo, vai ter alguma questão errada, vocês vão ir na questão correta, do medicamento correto. Então, não batem cabeça com isso, tá bom? Fechado? Bora lá, tá conseguindo ver bem? Não tá muito pequeno para vocês aí, não? Tá bom? Então, bora lá. Bora resolver a questãozinha, viu? Resolver a questão para ficar mais martelado na cabeça de vocês, se vocês não esquecer mais. Bora lá. Questão do INEP 2024, ó. Recente. Uma mulher de 29 anos procura atendimento na emergência com quadro agudo
de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda. Eita, fossa ilíaca esquerda é o quê? Diverticulite? Calma aí, bora ver o que é. Com irradiação para o mesogástrico. Ela apresenta diarreia. Opa, nossa paciente com diarreia, meu Deus do céu. Diarreia, náuseas, não teve febre. Tá, teve diarreia, náuseas, não teve febre. A paciente refere episódios de urgência. Opa! Qual que é a patologia que a gente falou que tem urgência intestinal? Com presença de muco e sangue. Qual que é a patologia que tem mais chance de ter muco e sangue? A que tem mais chance, não que só tem ela. E refere ter perdido 10% do peso. Ou, rapaz, essa mulher tá com câncer, tá perdendo peso, mas será? O que é, será? Ela é tabagista, ela fuma, não é etilista, índice de massa corporal dela tá bom, ao exame físico apresenta dor abdominal, a palpação em todo o abdômen inferior, sem defesa muscular ou descompressão brusca positiva, ou seja, não tem sinal de peritonite. Não tem sinal de peritonite. Perfeito, essa mulher tá bem. Deixa eu aceitando aqui. Povo. Do INEP. Com base nessas informações, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável para o caso clínico apresentado é... Eita, B. Quem discorda aí das alternativas? Quem acha que é doença de Crohn? Essa aqui, ó, vou nem falar nada, né, para vocês. Tumor de sigmoide. Gente, pelo amor de Deus, tumor de sigmoide é mais em quem? Em velho, em pessoas idosas, em pessoas de idade, tá? Decora, então, já vai descartando. Pode ser a retocolite. Diverticulite é uma dor, mas o que diarreia tem a ver com isso? Não. Isso aqui eu aprendi que é doença intestinal. A colite, nada a ver. Colite também é mais comum em idoso. Sabe o que podia ter aqui? Uma doença de Crohn junto, para vocês ficar ali meio confundindo, mas mesmo assim, qual que seria a alternativa correta? A retocolite. Né? Por quê? Mais comum, né? Muco e sangue, como a Jéssica falou pra gente, vai ter urgência fecal, porque o problema tá ali, no colo, no reto, né? Naquela parte do reto perto do ânus. E aí, ainda tem a dor na fossa ilíaca esquerda, né? Por quê? Se fosse na direita, seria o quê? Apendicite? Calma aí. Se fosse abdominal inflamatória, sim. Porém, se fosse na esquerda, falando de doença inflamatória intestinal, seria a doença de Crohn, né? Porém, como que é na direita, a gente vai pensar em retocolite ulcerativa. Questão dada. Tá vendo que não é difícil? Quando a gente entende o tema, fica fácil. Então, a ideia é o quê? Vocês terem esses temas na cabeça de vocês, para quando vocês lerem uma questão dessa aqui, vocês não ter dúvida do que vocês vão marcar, e vocês marcar a questão correta, tá? Esse é o nível que vocês têm que chegar lá no dia da prova. Alternativa correta, retocolite ulcerativa. Próxima. Vocês estão corretíssimos. 2024, viu? Caiu muito nesse ano aqui. Uma mulher, olha aqui a idade. INEP socorre de novo, para esse daqui. Não vi nenhum idoso ainda. Procura pronto atendimento devido ao episódio de sangramento retal vivo que cedeu espontaneamente. Opa! Sangramento retal vivo, tá? O que pode ser? Refere cansaço aos esforços, indisposição, episódios frequentes de dor abdominal, diarreia, perda de peso, tá? No último ano. A diarreia, ela vem acompanhada com eliminação de muco, com urgência e tenesmo. Cara, não parece essa questão aqui? Parecida, né? Meu Deus, o INEP realmente sem criatividade, viu? Bora lá. Nega episódios anteriores de sangramento retal, sobre a história familiar, referiu que o seu pai faleceu aos 55 anos de câncer. Eita, será que essa mulher tem câncer? Tá, mas não sabia de mais detalhes, pois era criança na época. De acordo com a história clínica da paciente, qual que é o diagnóstico, gente? C. A Adriana falou que é a C, a Vanessa falou que é a C. Rapaz, a outra Adriana Dutra falou também que era C. Tem duas Adrianas aqui, a Cássia, a Jéssica. Gente, questão dada. Não parece com essa daqui? Não é muito parecida? Qual que é a alternativa correta? Retocolite ulcerativa. Duas questões do INEP, do mesmo ano. Esqueci de colocar para vocês se era 2024.1 e 2024.2, mas era do mesmo ano. Iguaizinhas, gente. Como assim?
muito parecida, essa daqui com essa outra. Como assim não faz sentido? Não é a mesma questão, viu, gente? Mas é duas questões do INEP. Então, é figurinha repetida. Então, se vocês pegarem a prova do INEP, todas as provas, responderem, ver os temas, por que caiu isso, por que não é isso, por que não é aquilo, vocês matam, vocês tiram 80, tranquila. Parece impossível quando eu falo, vocês vão tirar 80 pontos na prova. Parece difícil, mas não é difícil. É esse raciocínio aqui que vocês têm que ter. Não tem como vocês chegar à teoria, estudar teoria e não ir bem nessa prova. E não tem como vocês irem lá querer fazer a prova sem ter base teórica. Não tem como a gente resolver questão sem ter base teórica, tá? Então, é isso que vocês têm que levar na cabeça de vocês, tá bom? Bora lá. Eu acho que essa aqui é a última, não acho que tem mais uma. Olha aqui. De novo, 2024. Meu Deus do céu. Um homem, agora é um homem. Coitada da mulher, só se ferra, né? Mas agora vem um homem. Um homem, eu sou meio viajada assim, viu, gente? Quando eu vou resolver minhas questões, fica mais fácil. Parece que dá mais gosto para estudar. Então, bora fingir que é a vida real ali. Um homem de 18 anos é encaminhado a um hospital secundário para investigação de diarreia, arrastado nos últimos 3 meses, diarreia crônica, caracterizada por episódios diários de evacuação sanguinolenta, tenesmo e cólicas abdominais. Em atendimento, ele relata ainda anorexia e dores articulares de caráter migratório. Opa! O que é isso daqui que ele está apresentando? A gente viu lá atrás. Essas dores articulares de caráter migratório. Mas nega episódios febris. Tá. Refere viagem anterior ao início do quadro. Opa, fez uma viagem recente. Será que é uma diarreia do viajeiro? Do quadro para o local. Artrite periférica. Jéssica, você tá boa demais, minha filha. É o que o paciente está tendo. Não lembra o quê? Diarreia. Tá. O que esse paciente tem? Bora lá ver. Colocou aqui ainda que o paciente fez uma viagem, ó. Sabe o que é isso aqui? Para confundir nossa cabeça. Com o quadro local, combate as condições sanitárias, mas afirma ter tomado cuidado com tudo que comeu e bebeu. Ou seja, ele falou para nós que o paciente fez uma viagem, porém tomou cuidado com tudo, não teve nenhum problema com a viagem. Relata também ter feito uso de antibióticos e anti-inflamatórios para tratamento da suposta infecção nos últimos 3 meses sem melhora. Cara, vocês não acham que se fosse algo relacionado à infecção intestinal pela viagem, não teria dado alguma coisa? Bora lá. Ao exame físico, ele se apresenta hipocorado, hidratado, eupneico e afebril, com discretos sinais de artrite. Repetiu de novo, meu amigo. Artrite de grandes articulações dos membros superiores de forma assimétrica. Verifica-se que, na superfície anterior dos membros inferiores, o paciente apresenta lesões. Rapaz, esse cara aqui tem tudo. Lesões nodulares, subcutâneas, quentes e dolorosas. O que é isso daqui? Com superfície plana e eritematosa, com extensão de cerca de 1 a 5 centímetros de diâmetro. Tá bom, acabou. Entendi que ele tem lesão. Diante desse caso, cansativa, né? Que questão cansativa. Mas sabe qual é o problema? A gente tem preguiça de ler questão grande. Porém, o que vocês têm que ter em mente? Questão grande tem muita informação. Muita informação. Olha o tanto de coisa que eu marquei aqui. É muita informação que nos ajudam a chegar no diagnóstico, tá? Diante desse caso, para confirmar a principal hipótese diagnóstica, a conduta mais adequada é realizar o quê? Bora lá para a nossa alternativa. Uma colonoscopia associada com histopatologia de biópsia de mucosa? Será? Paz, pode ser ela, eu vou deixar ela aqui, eu não vou riscar não. Sorologia anti-HIV e pesquisa de isospora beli. Meu Deus! Sabe o que é isso aqui? Tá pensando na viagem do paciente, porém eu já entendi que não tem nada a ver com a viagem do paciente. Eu vou descartar. Pesquisa de toxinas A e B e detecção de ácidos nucleicos de Clostridium difficile nas fezes. Opa, tá pensando em quê? Em algo relacionado à infecção intestinal, nada a ver. Gente, eles colocam, filho da mãe, colocaram que o paciente viajou para a gente pensar em algo relacionado à parasitose ou alguma infecção ali intestinal bacteriana. Bora ver a última.
pesquisa de antígenos ou exame direto para trofossoídeos e... Opa, pessoa imparada aqui, minha amiga. Não, essa daqui. É essa, rasga assim a folha, ó, de certeza que é essa. Por quê? Vocês aprenderam manifestações extraarticulares associadas à diarreia. O paciente tem eritema nodoso aqui, e o paciente tem artrite periférica, o paciente tem diarreia, o paciente tem diarreia sanguinolenta, tem tenesmo. Meu amigo, até que se prove o contrário, o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, então eu vou fazer uma colonoscopia e uma histopatologia de biópsia da mucosa para saber ainda o que é. Fechou? Na histopatologia vai vir aquela parte de... como é que é o nome? Dão caseoso, misericórdia, me esqueci. Calma aí, gente, calma aí, que eu sou muito esquecida. Granulomas, sabe que a gente chama de granulomas? Ó, histologia, ou vai vir granulomas não gaseoso, ou vai vir presença de criptas e abscessos crépticos. Criptas, lembra de retocolite, tá? Fechou? Então, o que você faz? Uma colonoscopia. Fechou? Nunca mais vou errar isso aqui. Questão do INEP 2024, tá? Isso aqui é uma questão mediana. Não é facinho, não. E também não é muito difícil. Então, é uma questão que vocês tiram de letra. Ô, Adriana, realmente dá um nó na cabeça. Já respondi esta e errei. E hoje, vendo sua aula, muito claro a resposta e ainda não caímos na cascada de banana, como diziam meus professores. Isso aí, Adriana, ó. Vocês vão sair daqui sem errar nenhuma questão de retocolite. E vai cair na prova de vocês, viu? Umas 4, 3 questões, e é que vocês vão acertar. Vocês vão ver só. Bora lá pro próximo. Tem mais uma, acho que essa aqui é a última. São 4 questões, se eu não me engano, que eu coloquei. Fui colocando aqui a questão, porque eu achei legal e fui colocando. Acabou que ficou grande as questões, mas bora lá. Questão grande, gente, olha isso aqui. Meu Deus, olha isso aqui, que preguiça de ler, meu Deus do céu. Eu vou direto na alternativa. Não. Vocês têm que olhar uma questão desse tamanho e vocês têm que ficar felizes. Opa! Mais informações, que bom, não vou errar, tá? Lembrem disso. Fiquem felizes com as questões grandes, tá? Deixa eu beber minha água aqui. Bora lá. Uma mulher de 24 anos de idade foi atendida no ambulatório 24 anos. De especialidades com história de fezes, a fezes amolecida. Podendo falar que a mulher está com diarreia logo, né? Fezes amolecidas, tá bom. Dores abdominais sem cólicas havia um ano. Poxa, tadinha, um ano sofrendo com isso. Com períodos de melhora e piora. Nos últimos 3 meses, ela havia perdido 5 quilos, tá? De forma, olha a Vanessa, de forma não intencional. E notou um aumento das dores abdominais. Tenesmo, urgência. Ó, gente, do INEP, não parece a outra? Deu muito parecida. Urgência e episódios de diarreia com sangue. E que às vezes parecia ter pus. Ela é ex-tabagista. Eu acho que tabaco, nem pesquisei, mas que tabaco deve ter relação, porque em todas as alternativas do INEP aqui, ou a mulher é ex-tabagista ou ela é fumante. Nem pesquisei sobre isso, você acredita? Mas vale a pena a gente dar uma investigada. Tá? Negou o uso de bebidas alcoólicas. Tá. No exame físico, ela apresenta-se emagrecida, hipocorada, pancadão aí, Adriana, com dor, apalpação em hipogástrio e hipocôndrio esquerdo. Ruídos hidroaéreos normais, sem sinal de irritação peritoneal, toque retal sem alterações. Colonoscopia indicou achados compatíveis com inflamação difusa que acometem o reto e o colo esquerdo, tá? O colo esquerdo desse outro lado. E o seguinte encurtamento de atrofia e das criptas. Ah, pelo amor de Deus, eu parava de ler aqui, ia lá na alternativa. Brincadeira, termina de ler, vai que tem uma pegadinha aqui. Metaplasia de células de Panetti, não sei nem o que é isso, mas tá aqui, eu sei que tem criptas. Aumento da celularidade da lâmina própria, plasmocitose basal, tá inflamado, agregados linfóides basais e eosinófilos. Não entendi nada desse final aqui, tá? Mas eu sei que tem criptas. Bora ver lá o enunciado, o que ele está querendo saber. Com relação a esse caso, quais devem ser, respectivamente, o diagnóstico
E o tratamento inicial? Ah, pelo amor de Deus. Vou nem colocar a alternativa aqui que vocês já me responderam. Pancadão. Bora ver o que a Adriana falou aqui. Segundo a literatura diz que o tabagismo é fator protético, porém toda questão do INEP, os pacientes são fumantes. Exatamente, Adriana. Não tinha percebido isso, acredito. Acabei de perceber isso lendo com vocês. Mas, enfim, deve ser algo normal. A maioria das pessoas são fumantes, né? Então, bora saber não que o tabagismo é um fator protetor. Muito legal. Eu sei que o tabagismo é fator protetor para o câncer de endométrio. Agora, essa daqui é nova. Obrigada, Adriana. Mais uma informação para a gente, viu? E aí? Qual que é a alternativa correta? Letra A, doença de Crohn. Letra B, colite microscópica, mesalazina. Letra C, retocolite e colite pseudomembranosa com metronidazol. Ah, essa aqui tá dada. Vocês acertaram de cheio. Tranquila a questão, né? Gente, questão do INEP. Vocês viram que ele ama retocolite, né? Tanto que caiu retocolite na prova prática já. Retocolite. Então, é assim que vocês têm que chegar lá e responder as questões. Tá vendo? Ah, não tem como. É desse nível aqui. Vocês não tiveram dúvida de questão nenhuma. A primeira lá, que a gente também se embananou, um falou, outro falou outro, porém, agora vocês, quando falou de algum nomezinho próprio de cada questão, cada patologia, vocês vão lembrar. Então, é desse jeito que vocês têm que chegar lá no dia da prova. Ah, não é difícil. Não é difícil, tá? É algo assim que depende mais de vocês. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o tema, sobre a questão? Não? Seguros? Aproveitando que vocês estão aqui, então, eu acredito que vocês não vão sair daqui com dúvidas sobre retocolite e doença de Crohn, tá? Quero passar para vocês aqui rapidinho, para quem tem interesse, tá? Quem tem interesse de ter uma mentoria, um direcionamento, pode continuar na live, não tem problema. Quem quiser sair também, não tem problema. Porém, o que eu quero apresentar para vocês aqui, tá? Os meus mentorados, a gente tem acompanhamentos mais vezes, né? Tanto que agora eu vou fazer mais vezes com ele, porque eu estava com o pessoal da prova prática, e como acabou, né? O pessoal vai fazer a prova prática agora, a gente vai começar a focar mais na questão da mentoria teórica, tá? Passar para vocês um pouco da minha mentoria, de como que funciona. Sabe como que funciona? Eu montei um método estratégico que na minha cabeça não tem falha, gente. Se vocês seguirem ele, não tem falha. Como que funciona? É melhor vocês ouvirem, mesmo que vocês, por exemplo, não queiram mentoria, não tem problema nenhum, porém, vai ajudar vocês a estudar em casa, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem usar ele e estudar ele em casa desse método que eu vou falar para vocês. Como que funciona? Vocês vão ter um direcionamento em grupo individualizado. Ah, Jussara, obrigada, minha xará. Olha, esses aí que estão falando no grupo, nas mensagens, são os meus mentorados aí. Vocês que são top, viu? Estão aí querendo mudar a vida de vocês para pegar o CRM de vocês e vai dar certo, viu? Quem está no Mais Médico aqui, eu sei que é difícil vocês estudarem, gente, mas levantem, estudem, tá? Porque o INEP, ele é difícil, porém não é impossível. O que me deu forças para estudar foi quando eu ouvi que um colega da minha faculdade tinha aprovado. Aí opa, quer dizer que a prova não é impossível? Se fulano conseguiu aprovar, por que eu não consigo? O que fulano tem diferente de eu? Pensei nisso, e foi o diferencial para me conseguir a minha aprovação. Então, primeira coisa, vocês vão tirar da cabeça de vocês. Jussá, já fiz a prova 4, 3, 5 vezes, não consigo aprovar. Tá, o que você fez antes disso? Mas que eu estudei. Calma aí, você estudou da forma correta? Como que você estudou? Então, vou passar para vocês aqui o meu método. Gente, não tem falha. Eu falo assim, se vocês fizerem a parte de vocês, não tem falha. Não tem como eu estudar por vocês. Queria muito poder estudar por vocês. Quem dá aula você dá aula na Bolívia, Vanessa? Bora arrumar um tempo aí, bora correr atrás desse CRM. Vocês têm que estar, gente, ano que vem com o CRM de vocês na mão, tá? Mas, Vanessa, você quer ficar aí na Bolívia, Vanessa? Não, mulher, bora voltar para o Brasil, voltar para casa, pelo amor de Deus. Bora dar uns ajustes aí nos seus horários, viu? Para mudar a sua dinâmica de estudo. A Adriana tá no Paraguai. Olha aí, bora voltar para casa, gente. Aqui tá difícil de emprego, mas não tá impossível, não. Tá bom, tá melhor.
né? Não sei como é que você trabalha aí, viu, Vanessa? Mas é muito difícil, gente. Trabalho, Deus me livre. Só quem pode fazer. Isso aí, Patrícia, arrochou, viu? A partir do momento que a gente entende isso aqui que a Paty falou nas mensagens, a gente se levanta e faz a diferença, tá? Então, o que eu fiz? Montei um cronograma, ele dura 3 meses, praticamente, tá? Como que funciona? São 2 temas por dia que vocês estudam. 2 temas por dia que vocês estudam. Se for colocar ele ao todo dos temas, dá mais de 200 temas. A questão do Revalida é 100 questões. Então, se vocês conseguirem estudar mais de 200 temas, que são os principais temas que caem no INEP, com essa didática aqui, não sou eu que dou aula, tá? Nesses temas, é de um curso que eu estudei, não vou falar o nome aqui, que senão vão me cancelar, que eu estudei para a primeira fase, que eu separei eles, tá? É o suficiente ali para vocês estudarem. Então, são 2 temas por dia. Como que funciona? Vocês estudam Moropó de segunda a sexta, vai dar 10 temas ali. No sábado, vocês tiram para revisar esses temas. E no domingo, vocês fazem o simulado em cima desses temas que vocês fizeram durante a semana. O simulado eu libero para vocês todo final de semana. Todo final de semana. Começa com 20, 30, 50 questões e a gente vai finalizar agora com 100 questões, tá? Todo dia. Como a prova mudou para tarde, eu achei excelente. Então, com o grupo mesmo aqui da Patrícia, que está no segundo grupo, quando for já acabando o terceiro mês, a gente vai começar a fazer as 100 questões. A gente vai se juntar, vou fazer com vocês, né, vou fazer com eles, com vocês também que for entrar aí, as questões do INEP, prova todinha, porque eu também preciso estudar. Tá? A gente vai ter essa forma de fazer as coisas, tá bom? Então, qual que é o objetivo? Não é só vocês, por exemplo, e resolver questão. Vocês têm que ter uma base teórica, tá? Vocês têm que ter uma base teórica para ir lá resolver questão. Então, eu separei essas aulas, tá? Tá lá, 30 dias. Eu separo por mês, tá? É liberado por mês, porque vocês têm metas. Comigo funciona assim, é igual correr. Teve uma época que eu corria, que eu falava assim, eu vou correr até aquele poste. Amanhã eu vou correr tal coisa. Então, é desse jeito. Então, eu separava, tá? Eu separei para vocês. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Cada dia tem 2 temas. Dentro desse drive, vocês vão ter o vídeo aula. Eu aprendo muito com vídeo aula, não gosto muito de ler. Vocês vão ter slides, vocês vão ter o resumo do tema, tá? Vocês vão estudar ele, vai fazer o resumo de vocês durante a semana. E no final de semana é igual isso daqui. Vamos supor que vocês estudaram durante a semana e no final de semana vocês vão resolver essas questões igual a gente resolveu aqui em cima. Gente, fica martelado na cabeça. Eu tenho alguns mentorandos do primeiro grupo que eles começaram, Jussara, estão muito dificuldade. Hoje, uma das meninas, ela faz 100 questão do INEP e ela acerta 80, acerta 90. Não que isso signifique alguma coisa, de jeito nenhum. Porém, é importante a gente ter o nosso nível, né, como é que eu posso falar? De elevação em questão de nota. A gente tem que ter essa melhora, né? A gente tem que ir um pouco em questão disso, tá bom? Então, lembrem disso. Separei para vocês, 1, 2, 3, com base no cronograma, tá? Vocês vão olhar o cronograma. Que dia é hoje? Os primeiros dias, por exemplo, anemia e abdômen agudo obstrutivo. Vocês vão lá no dia 1, abre, tem anemia e tem abdômen agudo obstrutivo. Vou fazer o resumo de vocês, acabou. Vão fazer isso durante o dia, a semana e o mês. Não pode deixar acumular. Gente, não tem erro. Jussara, eu fiz tudo isso que você me passou e eu não aprovei. Eu vou falar, você não fez. Porque se você tivesse feito, você teria aprovado. Não tem como, gente, vocês sentar aqui. A gente está aqui há mais de 1 hora. 1 hora e quase 2 horas que a gente está aqui conversando. Olha o tempo que vocês estão aqui na live comigo. Então, vocês separar 2 horas por dia para vocês assistirem esses temas, fazer o resumo de vocês, resolver questão e resolver as questões do final de semana em cima desses temas, duvido se vocês não aprovam nesse revalida, tá bom? Então, assim, aqui, como eu passei para vocês, resolve as questões objetivas em forma de simulado após cada dia de avanço da questão, tá? Ou seja, a gente vai ter esses encontros para resolver as questões. Eu estou fazendo agora salteado, por exemplo, o que a Paty fez do primeiro mês para cá, eu estou vindo do último mês para cá, para a gente se encontrar e dar tempo de vocês verem tudo. Não atrasem, né? Eu sempre falo para eles, vocês estão em dia, como é que está o simulado, vocês têm que fazer não sei o quê. E junto com isso, todo esse material que vocês vão receber, não estou vendendo Drive. Até porque vocês têm Drive de graça por aí, nos grupos rolando,
tá? Então, meu objetivo não é esse. O meu objetivo é dar a faca, o queijo para vocês cortar e comer. Vocês abrir aqui, abrir no Drive, tá aula tal, sentar, abrir e fazer, tá? Ah, mas tem gente que tem dificuldade para fazer isso. Gente, é difícil, por isso que tem que ser uma coisa que tem que sair de vocês. Então, primeira coisa que vocês têm que ter é organização, tá? Organização, tá? Ter uma postura de falar, não, agora depende de mim. Eu tenho que fazer, senão não vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui no grupo, na mensagem. A Paty. Obrigada, Paty. Paty fazendo aí, ó, propaganda. Você vai disponibilizar esses temas, doutora? Vou sim, tá, Vitória? Vou mandar um slide para você já no grupo. Lá, pode ficar tranquilo. E a live gravada também, vou subir no Drive. Todas as vezes que a gente vê os nossos encontros aqui, não vou garantir para vocês toda semana, tá? Porém, porque eu trabalho também, faço plantão, e aí eu estou associando essa questão dos meus mentorados, né? Plantão, ainda estou estudando para residência. Mas eu vou tentar trazer aqui pelo menos 1 ou 2 vezes na semana com vocês, para a gente ter esse tipo de aula aqui, esse tipo de conversa, tá bom? E aí eu vou gravar e vou salvar no Drive para vocês assistirem. Tá bom? Passa rápido o tempo quando a aula é boa, isso é verdade, viu, Paty? Gente, bora lá, deixa eu terminar rapidinho aqui para dar boa noite para vocês, para a gente jantar, tá? Então, organização. O que eu separei aqui para vocês? O que vai ter disponível na mentoria? O que vocês têm que fazer e o que eu posso fazer por vocês? Não consigo definir um pré-horário para vocês, tá? Vocês têm seus horários, vocês trabalham, vocês têm filhos, vocês estudam, vocês têm um monte de coisa. Então, questão de horário, de quanto que eu vou estudar, Jussara, quanto que eu vou abrir para assistir os temas do dia, depende de vocês. Vocês têm que conseguir separar esse horário do dia para vocês, tá? Não estou falando somente da minha mentoria, estou falando de estudo de vocês geral. Quem não for fazer mentoria, quem for, é do mesmo jeito. Então, separem um horário para vocês de estudo. Deixem um local de estudo reservado. Eu preciso deixar minha mesa aqui, porque se eu guardo o computador para me abrir ele, para me estudar, meu Deus, que dificuldade. Então, deixa tudo aqui, ó, aberto, uma bagunça. Meus post-it aqui na parede e vida que segue. Então, deixem um local pré-definido para vocês estudar. Senta, abre o computador e pronto. Dá-lhe para estudar. O que eu posso fazer para vocês, por vocês? Um cronograma com todas as atividades planejadas, todos os principais temas, sem arrodeio, é vocês ir estudar o que cai, ir lá e fazer aquilo que vocês estudaram. Pronto. Ofertar as aulas, como eu falei, o resumo, slide, a gente vai ter encontros, tá? Vocês têm que ter em mente que a mentoria não é só os nossos encontros na semana, a mentoria é o pacote completo que vocês estão fazendo. Tanto assistindo as aulas, né? Fazendo o simulado, os nossos encontros é uma cereja no bolo. É algo ali que eu vou puxar no pé de vocês, que eu vou falar alguma coisa, esse tipo de encontro aqui que a gente tem, tá bom? Que é isso, Jéssica? Boa noite, gatona. Até mais. Ó, priorizar os conteúdos mais cobrados, isso aqui eu consigo fazer para vocês, porque eu separo os principais temas que já caiu no INEP, e estabelecer dias de revisão e simulado, tá bom? Consigo fazer com vocês também, que é nossos encontros aqui, e o simulado de vocês, que eu forneço todo domingo, tá bom? Lá no Drive, vocês têm acesso e resolvem ele, tá bom? Fechado? Outra coisa que eu tenho que passar para vocês. O INEP, ele é estratégia de estudo. Você tem que ver desse jeito. Não é só chegar lá e fazer. Então, vocês têm que descobrir as maneiras mais efetivas de estudo e memorização para vocês. Eu aprendo muito assistindo videoaula e escrevendo. Gosto muito de flashcard também. E eu aprendo horrores com questão, ainda mais questões comentadas. E isso, gente, está rolando por tudo quanto é canto. Tá bom? Então, vale a pena vocês focarem nessa parte. Entender a banca. Jussara, o que é entender a banca? É vocês resolverem as questões da banca. Não é vocês pegarem como é que eu posso falar? Um PDF com o nome de todos os professores da banca e querer saber o que cada um tem de especialidade. Não é isso, não. Tá? Conhecer a banca, entender a banca, é vocês estudarem e resolverem as questões do INEP. Não ficou fácil essa doença de Crohn e retocolite? Porque vocês estudaram a questão, vocês estudaram o tema. Então, é um tema que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês, em nome de Jesus, cara, na prova vocês vão acertar. Então, é essa dinâmica de estudo que vocês têm que ter, tá bom? É o que funciona, é o que dá certo. Sabe, tem outras maneiras? Tem, porém, essa que eu passei para vocês é uma maneira que na minha cabeça não tem erro. Vocês seguir, não tem para onde vocês errar, tá bom? Não tem para onde, não tem como vocês reprovar. Eu não aceito isso. Tá bom? Então, o segredo da aprovação é a constância, gente, é a persistência. Ai, meu Deus,
Hoje não deu para mim estudar. Aí você vai ver no relógio, olha, já é 9 horas da noite. Minha amiga, você vai dormir meia-noite. Tá falando para mim que 9 horas da noite não dá tempo de você estudar? Pois vá lá, 1h30, assista seu vídeo, coloque em dia, faça a sua parte. Fazer igual a Paty falou, se você não pesa a sua consciência porque você ficou um dia sem estudar, você está estudando da maneira errada e você não tem o seu CRM como prioridade. Tá? Não estou falando para vocês se martirizarem, não, de jeito nenhum. Mas o nosso CRM, o CRM de vocês, merece. Ele merece esse tempo que vocês têm que dedicar para ele. Tá bom? A empolgação, ela é passageira. Pode ser que vocês saiam dessa aula, não. Hoje, vou mudar meus estudos, que não sei o quê. E amanhã, acabou a empolgação. Por isso que vocês têm que ter um plano estratégico de estudo. Vocês têm que estudar por metas, tá? Quando eu fui estudar para minha prova, eu fiz o meu próprio cronograma. Tinha um monte de cronograma rolando por aí. Eu falei, não, eu tenho que fazer o meu. Peguei aqueles cronogramas ali e fui montando o meu próprio cronograma. E fui estudando conforme aquilo que eu montei. Isso me ajudou muito, porque eu ia por metas. Hoje, eu tenho que estudar, sim ou sim, 4 temas. E eu não dormia enquanto eu não estudava os 4 temas. Acabou, gente, que depois de 30 dias aquilo virou costume. Eu tinha prazer, parece até mentira, mas eu tinha prazer de estudar. Tá? Então, assim, vira costume. Tudo aquilo que a gente faz por mais tempos, por mais dias, começa a virar costume e se tornar algo de rotina, se tornar algo como se você estivesse indo trabalhar, tivesse até comer. Então, assim, é algo prazeroso, se tornar algo prazeroso, tá bom? A motivação, gente, ela tem que ser diária, tá? É algo que vocês têm que colocar na cabeça de vocês e falar, opa, menos um dia sem o meu CRM, mais um dia perto do meu CRM. Tem que ir desse jeito, sangue no olho. Ó, peguem um post-it, escrevem assim, ó, e cola na parede. Aprovados 2025.2, em nome de Jesus. Eu estudava, Letícia, 4 temas por dia. Eu tinha bastante tempo, eu só estudava, gente, eu só estudava. 4 temas por dia eu estudava, tá? Então, quem tem tempo, consegue estudar 4 temas por dia tranquilo. Tanto que quem for fazer a mentoria e tiver tempo, consegue adiantar 2 dias em um, viu, Letícia? Aí, a mentoria eu fiz para quem tem pouco tempo. Vendo aula. Eu abria os vídeos lá, eu assistia e fazia o meu resumo da aula. Pronto. Aí ficava lá, quietinho. 300 questões, tá top, Letícia, tá top. Eu fazia questões também. Eu comecei a fazer faltando 2 meses para a prova, mas eu me arrependo, eu poderia ter feito antes, igual você está fazendo agora, tá? Certinha. Muito bom. Temas de áreas diferentes, Vitória. Por que eu coloquei de áreas diferentes? Gente, a gente estudar só uma área, por exemplo, durante a semana toda, eu não gostava. Na minha cabeça não fazia sentido, era chato. Imagina só pediatria, só pediatria. Então, todos os temas que vocês forem estudar na mentoria são diversificados. Ah, hoje é cirurgia e pediatria, amanhã é gineco e MFC e assim por diante, tá? Letícia da aula de GO. Fechou? E eu sempre falo para os meus mentorados, 1% todos os dias, tá? Vocês não vão querer começar e já, puf, querer entender tudo ou saber tudo. É 1% tudo em 3 meses, gente. 3 meses vocês fazem um estrago, você não tem noção. Quais seriam os melhores? Vanessa, eu oriento vocês começarem pelos aqueles temas que vocês mais gostam, tá? E os temas mais prevalentes também, tá? O que cai muito no INEP? Cai muito síndrome hipertensiva da gestação, cai muito sífilis, cai muito, o que mais? Vacina, cai muito... O que mais? Gente, pega aqueles temas que mais caem no INEP e mais fácil de vocês entender. E aí, Vanessa, quando você tiver esse costume, essa fase de ter prazer de estudar, aí você começa a, por exemplo, eu fazia assim, eu deixava os temas que eu não gostava por último, mas eu falava, opa, não, esse tema aqui tá ficando para trás. Aí, semana que vem eu faço ele. Então, assim, durante o meu dia, eu fazia um tema que eu não gostava. E os outros 3 eu gostava. Então, compensava para mim. Então, façam desse jeito, tá bom? Sempre vai associando, Vanessa, um tema que você não gosta e um tema que você gosta. Para você conseguir ter o equilíbrio e não se cansar de estudar. Porque, gente, se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? A gente vê o tanto de colega que tem sem CRM, porque não é fácil, mas quem decide isso é a gente. Por que eu consegui? Não era mais inteligente da sala, não, de jeito nenhum. Porém, quando eu vi que eu realmente precisava do meu CRM, eu me levantei.
Eu terminei em 2022, peguei o diploma em 2023, meados de 2023, fiz a prova de agosto de 2023, reprovei, e aí em 2024, de março, deu certo, tanto a prática como a teórica. Então, assim, é você se levantar, tá? Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você precisa saber jogar o jogo, já falamos sobre isso. Não briguem com a questão, já falamos sobre isso. Marquem sempre aquela que tem mais chance de estar correta, tá? E atentem sempre à forma de como o conteúdo é cobrado, tá? As informações que eu falei para vocês, de sempre marcar, sublinhar as questões, é o que o INEP está querendo que vocês façam e resolvam a questão. Treinem aqui para a vida de vocês. Treinem até conseguir resolver qualquer questão do INEP, mesmo não tendo muito conhecimento do tema. Meu Deus, não tem quando a gente fala, acertei um tema que eu não tinha noção e errei um tema que eu sabia. Meu Deus do céu. Gente, você tem que chegar nesse nível. Não sei jussar esse tema, mas eu fui descartando, sabe? E a mais óbvia era essa, então eu marquei ela. Vocês vão ver lá no gabarito ela, tá correta. Tá? Fechou? Jussara, como que funciona a minha metodologia? Vídeo-aula. Por que eu coloquei só vídeo-aula? Porque na minha cabeça é o que mais funciona, por ele lá tem slide e tem resumo também. Revisão ativa, que é o que vocês fazem no sábado, e as questões do simulado que vocês fazem no domingo. Porém, esse daqui é o mínimo. Jussara, eu posso mais, porque você vai fazer mais. Isso aqui é o mínimo para vocês aprovarem. Se vocês não fizerem tudo isso aqui, só isso aqui, não precisa fazer mais nada, é o mínimo para vocês conseguirem aprovar. Porém, quem conseguir fazer mais que isso, resolver mais questões, melhor ainda, tá? Porém, isso aqui é o mínimo para vocês que dá certo. Principalmente quem tem pouco tempo. Quem tem muito tempo, gente, pelo amor de Deus, ó, bora dar um gás aí, tá? Bora conseguir o nosso CRM. Não tem nada melhor do que o CRM. Beleza? Jussara, valores. Eu vou mandar valor para vocês, vou jogar aqui, porque depois fica chato a gente ficar omitindo informações para vocês, tá? Jussara, qual que é o valor que você cobra? Eu cobro R$350 por mês, tanto que a mentoria é liberada mensalmente. Caso você não goste, não gostei não, Jussara é muito chata, que não sei o quê. Fica pegando no pé da gente, fica falando para estudar. Aí vocês podem, por exemplo, não querer seguir com a mentoria, tá? Ou um valor completo de R$1.000 até o dia da prova. Acompanhamento com vocês até o dia da prova. Pagamento, Jussara, Pix ou cartão de crédito. Tá bom? Fechou? E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem algo para acrescentar? Algo para falar? Dúvidas sobre a prova? Quem aí vai fazer a prova pela primeira vez? Tem alguma dúvida? Não sabe como é que funciona? Vocês podem perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Alguém? Não? Fechou, então? Ó, quem tiver interesse na mentoria, manda mensagem para mim. Amanhã vai começar a turma, tá? Terceira turma da mentoria. Estou com 2 abertas. Eu acho que eu vou abrir só essa, porque senão não vou dar conta de fazer com vocês, não. Tá? Então, amanhã já vou abrir a terceira turma, ainda tem vagas. Quem quiser, manda mensagem para mim. Depois pode entrar, Jussara? Pode, porque eles vão ficar atrasados. Tá? O importante é o quê? Vocês começar num dia, porque aí vocês começam no dia certinho e não ficam atrasados. Tá bom? Então, a ideia é essa, vocês terem metas. Então, começa a partir de hoje. Quem quiser, manda mensagem para mim que amanhã, dia 17, eu vou começar com a terceira turma e provavelmente a última. Tá bom? Depois só no outro edital. Fechou? O que vocês estão falando aqui? Aí, ó, Sênia, primeira vez da Sênia, primeira vez da Adriana, primeira vez da Valdirene. Gente, primeira e a última, viu? Vanessa, é como eu falei, começa amanhã, tá? Eu acredito que até uma semana depois que começou a mentoria, vocês conseguem ficar em dia, tá? Depois de uma semana. Passou de 1, 2 semanas, fica muito extenso. Porém, dá tempo de entrar. Vai depender do seu tempo, tá, Vanessa? De você falar assim, não, eu vou dar um gás e vou conseguir me recuperar. Não é que você vai estar atrasado dos outros, de jeito nenhum. Como eu falei para você, os nossos encontros, vocês vêm de frente, né, com o gabarito, com o cronograma, eu venho do gabarito do terceiro mês, ao contrário de vocês. Tá bom? Ô, Sênia, vai fazer sim, rapaz. Como é que você não está preparado para o prático? De jeito nenhum, mulher. Sai fora desse pensamento. Ó, passou na primeira fase, vocês me procuram. Vai ter grupo gratuito para a segunda fase. Tem até um grupo rolando por aí, tá? Da segunda fase que eu tô nele, que eu montei ele, igual a gente montou aqui do primeiro grupo.
Já tem mais de 1.000 pessoas nesse grupo, se eu não me engano, onde eu faço mentorias gratuitas para o pessoal da segunda fase, tá? Então, assim, não se sinta não preparada, viu, Sênia? Se prepare para a primeira fase e para a segunda fase também você vai se preparar. Não tem isso de não se sentir preparado, tá? Tira isso da cabeça de vocês. Tá bom? Olha aí a Patrícia, aproveita, cada minuto vale a pena, cada questão vale a pena, é verdade, viu, gente? Não adie o CRM de vocês. Fechado? Qualquer coisa, manda mensagem lá no meu PV, tá? Amanhã começa a mentoria do terceira turma, e aí, quem quiser entrar depois, pode mandar mensagem também, vocês vão ter que dar um gásinhos, né, para conseguir terminar tudo antes da prova, tá bom? Gente, não desistam, nada de testar horário, perdão, eu li aqui o que a Dena falou, eu falei, nada de testar prova, tá? Nada disso, vão lá e façam. Os horários, Adriana, eu vou mandar ainda lá, ainda vou disponibilizar, tá? Mas a maioria eu faço pela noite, porque a maioria dos mentorados trabalham, né, durante o dia, ou tá no mais médico, faz alguma coisa assim, tá bom? É obrigatório sim, tá, Sênia? Não pode ficar sem fazer, não. Se você não fizer a próxima prova, eles cortam e você tem que voltar para a primeira fase de novo. Eu concordo com a Patrícia, viu? Ela disse que fala para aproveitar porque acho que vai afunilar as coisas para nós para revalidar. Eu acredito, Paty, eles estão tirando as coisas aos poucos. Vocês estão percebendo isso? Aos pouquinhos. Tiraram uma prova de. Gente, a discursiva é difícil, porém, aprovava muita gente com a discursiva. Então, assim, querendo ou não, eles estão dificultando mais as coisas para a gente, para vocês, tá bom? É obrigatório fazer sempre, contato. Vou deixar aqui meu número do WhatsApp. Vocês não estão no WhatsApp, não? No grupo geral? Eu mandei lá em vários grupos, eu acho que tem algumas pessoas que não estão, tá? 992-03-8595. Pronto, mandei meu WhatsApp aqui, tá bom? Quem quiser mandar mensagem no PV que não tá lá no grupo, pode mandar para mim, tá? Bora para cima, galera. Isso aí, Patrícia, é esse pensamento, viu? Pensa assim, Patrícia, se a senhora conseguiu, por que eu não consigo? Você lembra? Gente, a Patrícia é minha companheira de faculdade. Patrícia, eu só queria os meus 51 pontos e aprovar. Não queria nada demais. Então, o que eu fiz diferente? Foi isso, gente. Isso aqui que eu passei para vocês, tá? Não tem muito segredo. Ah, passa aí. O segredo da aprovação não existe. Segredo da aprovação. O segredo da aprovação é sentar e estudar. E estudar da maneira correta. Bom? Fechado? Gente, obrigada, viu? Ô, Sênia, você vai fazer essa prova, viu? Não pense em negócio desse, não. Você vai fazer essa prova, você vai aprovar, e vai fazer a prova prática e vai aprovar também. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Vou encerrar aqui a gravação. Qualquer coisa, manda mensagem.